Eu vou agitar a galera. O Luiz falou que era para fazer isso. Pronto, já estamos ao vivo. Fala, galera. Boa noite a todos e todas presentes. Boa noite aí, Rafael, Shalom, Luiz, Ítalo. Então, vamos começar aqui o projeto Evangelizando o SQL. Então, vamos esperar aí uns 5 minutinhos para a galera aí poder chegar, né? Se vocês puderem, quem já está aqui, compartilhar no grupo, chamar os amigos que querem aprender SQL, que querem entrar na área de dados. Nós vamos falar aqui vários conceitos importantes, várias dicas de carreira, vamos contar aqui a nossa história, então vai ser bem interessante. E é isso. Deixa eu ver aqui. Falar aqui no grupo que a gente já está ao vivo. Já temos 32 pessoas aqui presentes. Se puderem também falar aí. Tô vendo a galerinha da pau aí no chat aí. Já. Pô, legal. Já tem bastante gente aqui no chat já. Show de bola. Deixa eu abrir aqui. Pessoal, coloca aí o nome de vocês, coloca também a cidade, pra gente saber de onde vocês são. Se for de outro país. Na verdade, tem que falar o país e tudo. A gente tem vários países aqui. Também. Tem a África, tem a América do Sul, tem a Europa, tem gente da Espanha. Tem vários países aqui. É mais fácil falar o nome e o país. O negócio tá internacional. É isso aí. E aí, cara, assim, essa ideia partiu aí do Wallace e do Shalom, foi uma ideia super, super interessante. O pessoal postou lá no LinkedIn para a gente conseguir divulgar mais a linguagem SQL, né? Por que a gente tem que aprender isso e muita gente aí tá querendo entrar na área de dados, o pessoal tá querendo uma área que cresce muito, né? Assim, eu acho que é uma das áreas que mais cresce. À medida que os dados vão crescendo, essa área vai crescendo cada vez mais. E, assim, SQL é fundamental, né? Então, você não pode pensar em entrar na área de dados se você não souber SQL. Pelo menos ali começar o básico para depois você conseguir desenvolver. E a ideia desse projeto foi idealizado pelo Wallace e pelo Shalom justamente essa, divulgar essa linguagem, né? Por isso até o nome é Evangelizando o SQL. E aí eles conseguiram aí mais algumas pessoas aí para ajudar eles e pronto, é isso. Vamos para frente. Bom, querem dar alguma nota aí, Rafael? Quer esperar a hora certa aqui do se apresentar? Não esquece de se inscrever no canal do Wallace, viu, galera? Tem que se inscrever. Deixar o like também na live, que tem 53 likes aí. Todo mundo que entrar aí, vamos deixar o like e se inscrever no canal. Bora aí, galera. Bora animar esse negócio aí, que eu quero ver todo mundo aprendendo SQL. Tem que saber, né? Principalmente para quem... Muita gente tem vindo falar comigo que quer vir aqui para Portugal, né? E eu não sei a experiência do Ítalo, que também está aqui, mas todos os processos seletivos que eu fiz, quando eu fiz teste, todos eles tinham SQL. Eu fiz até para uma vaga de desenvolvedor Power BI, mas o teste veio SQL, né? Então, era essa a mensagem que eu queria passar para a galera, né? Que SQL é fundamental, como o Ítalo já disse. Então, por isso que surgiu aqui o projeto. Pô, tô vendo aqui de seu Resende aí na área, pô. Pô, internet até deu uma queda aqui, cara. Porra. Até o Disseu falou que tem mais um Amorim aí na área de dados. Já tem mais um Amorim, né, Disseu? Os Amorins estão dominando aí. Verdade. É primo do Fabiano. Lá na pau tem o Fabiano, tem o Danilo também, que trabalha com a gente. Aí tem o Rafael agora. É isso aí. Então, esperar aí mais um minutinho aí para ver se a galera chega. E falando assim de SQL mesmo, de vaga, né, como tu falou, Wallace, assim, eu, no Brasil mesmo, antes eu vim para Portugal, assim, eu recebia várias ofertas de vagas em SQL, e aí até não, na época eu nem queria mudar de emprego, mas acho que é interessante, né, você pesquisar, e eu comecei a fazer algumas pesquisas, e a maioria das vagas pediu SQL, e é interessante que até aqui, por exemplo, na Europa, não só em Portugal, mas em outros países também da Europa, existe essa demanda muito grande, né, pela área de dados, principalmente em SQL. E aí a SQL, é importante lembrar que não entra só para quem quer trabalhar com dados.
Se você quer trabalhar, por exemplo, em um back-end, seja Java, seja .NET ou qualquer outra coisa, você precisa saber SQL. Vai ter um momento que você vai precisar inserir uma informação lá numa database, vai ter um momento que você vai precisar fazer uma consulta, você vai precisar usar uma procedure ou criar uma procedure muitas vezes para salvar algumas informações. Existem outras formas aí, existem outras formas que você consegue facilitar essa integração entre a aplicação e a database, mas em muitas empresas não. Inclusive, a empresa que eu trabalho hoje, a gente tem softwares, mas os objetos, né, são o pessoal que programa tem que saber pelo menos o básico de SQL. Então, assim, não é só quem trabalha com dado. Quem trabalha com dado hoje você não pode pensar em trabalhar com dados se não souber SQL. Mas para as áreas, enfim, da tecnologia todas, você tem que conhecer ali pelo menos o mínimo ali da linguagem. É isso aí, é tipo o beabá, né, de quem quer mexer com dados, né? E outra coisa, pessoal, só não tem muito a ver exatamente com o que o Ítalo falou, mas se vocês puderem, vamos deixar as perguntas todas para o final. Eu vi que já tem gente perguntando, né, coisa de Python aí no chat. Vamos deixar para o final, né, para poder responder as perguntas direitinho. Aí vocês esperam que vocês colocam as perguntas no final e a gente responde, beleza? No final vai ter as perguntas também, oficiais, né? Só para tem gente que perguntando até se todo mundo quer de Portugal. Depois a gente vai se apresentar também e dizer de onde é que a gente é também. E aí, só para a gente não perder essa pergunta aqui, para a gente começar, o Mauro Veloso perguntou aqui: vocês acham que para o atual cenário da área de dados é necessário dominar Python, voltado para análise de dados, como biblioteca Pandas? Assim, eu vou dar minha opinião, depois de vocês dar a opinião aí de vocês, e aí a gente começa, e as perguntas vocês deixam mais para o final mesmo. Vamos responder essa só para não perder ela aqui. Eu, particularmente, eu acho que hoje Python é diferencial ainda no mercado. Ele não é aquela coisa assim essencial, indispensável, que você vai entrar para trabalhar com dados se você souber Python. Ele é um diferencial muito grande no mercado. Agora, SQL é fundamental. SQL, como a gente já falou aqui, você não tem como fugir disso, entendeu? Então, por exemplo, na empresa que eu trabalho, vou dar um exemplo pessoal meu, tem gente que trabalha com Python, SQL, Power BI, enfim, tem várias ferramentas lá. Eu sei alguma coisa de Python, muito pouco, mas eu fui contratado justamente por conta do SQL. E aí, com o tempo lá, você vai usando o Python, você vai se aperfeiçoando. Então, hoje eu ainda vejo o Python mais como um diferencial do que algo indispensável para a área. A minha opinião é bem parecida com a do Ítalo, né? Eu só sempre considero coisas de TI, quando for falar coisas relacionadas a skills, a minha opinião é o famoso depende, né? Porque depende de onde você quer trabalhar e o que você quer fazer, né? Você não vai conseguir dominar tudo, tá? Tira essa ideia da cabeça que você vai ser especialista. Inclusive, estava até conversando com o Wallace sobre isso mais cedo. Você não consegue ser especialista em tudo. Então, é importante você dominar os mais importantes e focar exatamente no que você imagina, né? Lógico, com vagas, né, que você vê aí à disposição. A maioria pede SQL, né? Por exemplo, tem lugar que você vai trabalhar e que você realmente não vai usar o Python, ou você não vai usar uma cloud, ou você não vai usar determinada ferramenta, até um Excel mesmo você pode não utilizar, mas SQL hoje é muito... Nossa, eu acho que 99% das vagas pedem SQL. Boa. Deixa eu dar minha contribuição aqui também. Acho que bate bastante com o que o Rafael comentou, depende. Por exemplo, a gente vai se apresentar ainda, né? Mas eu atuo mais com a área de DBA e performance, né? Eu, particularmente, não manjo de Python, então não é minha praia. O meu foco ali é banco de dados, administrar o banco, performance, TANI, índice, né? Então, depende, mas dependendo da vaga, pode ser um diferencial, igual o pessoal comentou aí. Beleza? Perfeito. Quer dar seu ponto de vista aí, Shalom, sobre o Python? Já começar na área, você que é engenheiro de dados, formado aí, Azure, certificado. Pode dar essa contribuição para a galera. O Rafael e o Luiz já chegaram a dar um ponto, já estamos aí mais ou menos uma divergência. Eu vou muito pela questão de vagas. Por exemplo, a minha realidade é que a maioria das vagas que eu busco, por exemplo, para a Europa, para a América Latina, nesse caso o Brasil, o que mais se cobra é o SQL. Então, eu vou
para a questão da necessidade. E o Python chega aí como se fosse um diferencial. Tu tens o SQL, mas o Python te coloca na frente. Na realidade, de vaga, mais ou menos, que eu encontro ou encaro é mais ou menos isso. Diferente, e também sabendo que no SQL tu não vais manjar de tudo. Por exemplo, o que Luiz pega, TAN, performance, o pessoal de BI, o pessoal de engenharia nem sequer chega lá. Tem mais códigos aí. Isso que o Shalom falou. Os PROC, é outro mundo. Boa, isso que o Shalom falou é interessante de vagas, porque realmente eu avaliando um tempo atrás em relação a vagas, por exemplo, de engenheiro de dados, pensando em Estados Unidos e Europa, por incrível que pareça, você vai ver pedindo muito Java para engenheiro de dados. E não é uma realidade do Brasil, isso. Sim, sim. É verdade. Mas aqui também o Python é muito forte, cara. O Python aqui na Europa é bem forte, assim. Pelo menos as propostas que eu recebo, muitas delas é Python e SQL. Mais nada, não quer saber se você sabe cloud, não quer saber se você... não quer saber de mais nada, só quer saber se você sabe Python e SQL. Se você sabe isso, para eles aqui é muito valorizado. E eu diria que o SQL é mais importante ainda, porque, como já disseram aqui, o SQL é o básico, né? É igual, quem pensa em ir para os Estados Unidos tem que saber falar inglês, né? Porque vai ter que se comunicar com as pessoas. Então, quem quer entrar na área de dados tem que saber SQL, por quê? Porque ele é multiplataforma. Você vai usar ele em várias plataformas. Vai usar ele para fazer seus ETLs, vai usar ele na hora de fazer seus relatórios, vai usar na hora de fazer, de repente, uma extração ad hoc, né? Que é aquela extração rápida para uma análise rápida. Então, o SQL ele é fundamental aqui para a área de dados, né? E para todos os profissionais de dados, né? Engenheiro, analista, cientista, todos que precisam trabalhar com dados têm que saber SQL, né? É básico. É isso. Então, acho que podemos ir começando, né? Acho que já está todo mundo aí. Temos atualmente 84 pessoas presentes. Queria aqui agradecer mais uma vez a presença de todos. E vamos aqui iniciar o nosso projeto Evangelizando o SQL. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Boa noite aí, Enzo, né, que chegou aí, a galera ainda não se apresentou, deixa eu te contextualizar aqui, a gente já vai se apresentar. E aí, pessoal, boa noite. Eu vou compartilhar aqui a tela e a gente vai falar aqui sobre a ideia do projeto, porque às vezes as pessoas podem ter dúvidas, então vamos esclarecer aqui todas as dúvidas. Share screen. Beleza. Então, já está aí na tela. Vou botar aqui uma apresentação. Pronto, já conseguem ver aí a tela, né? Já, tudo certo. Boa. Já. Então, evangelizando a linguagem SQL, né, como nós já falamos aqui, para quem chegou depois eu vou recapitular. É um projeto que nasceu através de uma conversa entre mim e o Shalom. Nós estávamos ali conversando, o projeto inicial era eu desafiá-lo em SQL, e seria até através do Azure, ele daria acesso às pessoas, para que pessoas júnior conseguissem ter acesso a um banco de dados, e acabou que ele criou um grupo no WhatsApp, as pessoas foram entrando pessoas aqui, referência na área no grupo, e aí o grupo tomou esse caminho e virou um projeto de 8 aulas aqui, que nós vamos desenhar aqui nas próximas 8 quartas-feiras, 20 horas, Brasília, e foi isso, né? O projeto era um plano e acabou se tornando outra coisa. Então, eu vou passar aqui a agenda do dia de hoje para que todos possam entender o que nós vamos abordar aqui. Né? Nós vamos nos apresentar, vamos falar do objetivo do projeto, a grade, como eu falei, são 8 aulas, né? E nós vamos detalhar aqui o que vocês vão ver aqui de SQL. Vamos explicar para as pessoas que ainda têm dúvida o que é SQL, o conceito ACID, vamos falar sobre gerenciadores de bancos de dados, vamos falar dos principais comandos aí SQL, né, os 5 tipos. Tem literaturas que abordam só 4, mas vamos abordar isso, falar sobre essas diferenças. Vamos também indicar as pessoas a instalarem o SQL Server, né? Vamos dar aqui um link para que as pessoas possam seguir.
e acompanhar o tutorial, né? Não vale a pena a gente ensinar aqui o que já tem pronto na internet, né? Então, a gente está aqui para passar aquilo que o chat GPT não pode te falar, que o Google não pode te falar, né? Que é a nossa experiência. São coisas que não estão por aí soltas na web, né? É uma reunião aqui de vários profissionais com muita experiência, né? Alguns com referência até no Brasil, inclusive o Dirceu está aí no chat aí, pô, dando uma força. Então, a gente já pode ver o nível aqui do público, né? Então, queria também agradecer até o Dirceu aí pela presença, por máxima referência aí, todo mundo na área de dados conhece. Para quem não conhece, a gente está falando aí mais ou menos, se fosse falar do futebol, o Ronaldo Fenômeno, né? Todo mundo com certeza que trabalha com SQL já tirou uma dúvida com ele. Então, pô, máximo respeito e muito obrigado aí, Dirceu, pela presença. Vamos falar também aqui, continuando a agenda, de ferramentas complementares, né, que vocês precisam ter para poder acessar o banco de dados, né, através de uma interface gráfica, a não ser que vocês sejam raiz e queiram usar SQL no terminal, que também é possível, né? Mas o mais indicado para quem está começando é através de uma ferramenta, né? Nós vamos indicar aqui o SSMS, que é a ideia da SQL Server, mas vocês podem também utilizar outro banco de dados de sua preferência se quiserem, né? Tá até aqui a nota também, que nós vamos recomendar que instale o SQL Server, mas não pode utilizar a versão que nós vamos indicar em banco de produção, né? Não pode criar um projeto e vender com a versão gratuita, né? Não é o certo, né? Você teria que conversar com o seu cliente, que teria que ter uma licença, então acho que é importante falar isso. E vamos também falar sobre metodologia de trabalho, né? Que são metodologias ágeis, o que é isso, para quem tem dúvida ainda, vamos passar aqui uma breve introdução a metodologias ágeis e também falar sobre as profissões que trabalham com dados para quem ainda tem dúvidas, né? Quem precisa utilizar SQL. Então, essa é a agenda e agora vamos aqui nos apresentar, né? Eu, começando por mim, acho que podemos seguir aqui a ordem, né? Se todos concordarem. Meu nome é Wallace Camargo, sou consultor de BI, sou brasileiro, hoje moro em Portugal, trabalho como... Na verdade, eu sou engenheiro de dados aqui na empresa, mas eu gosto da nomenclatura consultor de BI e trabalho numa grande empresa aqui em Portugal, o Grupo Sonai, é uma das maiores empresas aqui. Estou aqui, vai fazer 2 anos e trabalho com dados há mais ou menos 5, 6 anos. Eu comecei no Excel e hoje trabalho com algumas tecnologias como SQL, Python, Databricks. Já estou começando a utilizar um pouquinho de cloud. E é isso. Então, eu passo a bola aqui para o Rafael Amorim. Boa noite, pessoal. Talvez aí algumas pessoas já me conheçam, mas eu sou brasileiro. Mas, nesse caso, eu moro no Brasil mesmo, né? Sou diferente do Wallace aí, que mora em Portugal. Eu sou analista, engenheiro, tudo que for preciso em relacionado a dados. Vamos dizer assim. Vocês vão entender isso, tá, gente? Quando vocês entrarem, vocês vão entender que você acaba sendo um pouco de cada coisa. Isso é até importante, de certa forma. Mas eu sou analista e engenheiro de dados, né? Hoje eu trabalho na Stefanini e mexo com, não exatamente na Stefanini, né? Mas como analista de engenheiro de dados, eu tenho várias skills, né, relacionadas a Python, PySpark, Cloud, principalmente a Cloud AWS, SQL. E por incrível que pareça, gente, em toda a minha carreira até agora, né, já tem 3 anos que eu trabalho com dados, eu quase não uso Excel, viu? Só botando a sementinha aí da Discord, mas eu raramente uso, mas é isso aí. Então, pessoal, espero que vocês gostem aí do curso. Vai ser muito importante, principalmente para quem está começando. E aí passa agora a voz aí pro Luiz, o Shalom, na verdade. Luiz ou Shalom? Não sei quem. É a ordem da câmera ou é a ordem da apresentação? Foto aí. Eu acho que é a ordem do slide, né? Fica mais fácil. O Luiz se apresentar. Tá, vamos lá. Então, sou o Luiz Lima, trabalho aqui na Power Tuning, sou Team Leader. E, como eu falei, o meu foco é ser a área de DBA, a parte de tuning, alta disponibilidade, vejo de tudo um pouco. E, como eu falei também, então, não manjo nada de BI, não manjo nada de Python. Quando precisa disso, falo, cara, chama o Dirceu é do time de BI, jogo para ele lá que ele resolve.
Inclusive, ele ajuda a gente aqui em alguns casos. Então, estamos aqui para ajudar, para evangelizar aí, né, igual o Wallace comentou, e vamos ver bastante SQL, comentar aqui, dar várias dicas, falar de casos do dia a dia aqui também. Então, tem certas coisas, né, do nosso dia a dia aqui que você não vai ver na internet. Então, por isso que é bom a gente ver lives, trocar ideia, fazer network, né? E é isso, estamos aí para ajudar. Eu me chamo Ítalo Mesquita, alguns aí já devem me conhecer do YouTube ou talvez do LinkedIn. Eu sou brasileiro, né? Nasci no Ceará, sou de Fortaleza e atualmente moro em Portugal também. Trabalho aqui com a área de dados, eu sou engenheiro e analista de dados. E assim, me identifiquei muito com o que o Rafael falou, a gente é tudo um pouco, né? Então, quando você entra para a área de dados, e isso não é exclusividade do Brasil, você acaba sendo um pouquinho ali de cada coisa. Você acaba sendo um pouco do analista, um pouco do engenheiro. Tenho aí mais de 10 anos já que eu trabalho com SQL, comecei na parte de suporte mesmo, criando queries, analisando queries, e aí estudando e evoluindo. Hoje eu sou engenheiro de dados, né? E as ferramentas hoje que, assim, por exemplo, eu costumo trabalhar além do SQL, o Power BI, que é uma ferramenta, assim, muito comum também de você usar, assim, a suite da Microsoft, pelo menos aqui, é bem forte. E algumas outras ferramentas aí para dados, como Integration Service, o Pentaho, e até um pouquinho aí de programação também do .NET. Mas meu forte mesmo é SQL. Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite para quem está aqui no Brasil, né? E boa noite para quem está 4 horas à nossa frente. Bom, bom dia! Seria bom dia! Né? Bom dia! Bom dia! Bom, eu sou consultor de BI, né? Hoje eu tenho uma consultoria, uma empresa, né, onde eu presto algumas consultorias. Atualmente eu trabalho com Power BI, SQL, né? E além do SQL, que, como foi colocado aí, que é a base para se trabalhar com dados hoje em dia, eu também trabalho com Pentaho, Python, né? Spark, DBT, Airflow, e nas horas vagas aí gosto de me aventurar aí numa visão computacional da vida como um hobby, né? Estou há mais de 8 anos aí nessa área e naquela batalha diária, né? Sempre trabalhando com os dados e é isso aí. Até fica complicado eu me apresentar, é complicado. Estou a falar com uma pessoa que está há mais de 5 anos na área de dados. Custa um pouco abrir aqui a minha boca e falar um pouquinho de mim, é um pouquinho pesado isso. Mas deixa lá, vamos lá. Shalom André é meu nome, eu sou de Angola. Infelizmente ou felizmente ainda estou no solo angolano, dando no duro para vermos como é que as coisas vão mudar para mim. Atualmente sou professor cá no meu país, dou aula no Instituto Politécnico, mais voltado para Minas e tudo mais. Estou nesta área de dados há 7 meses. São 7 meses nesta área de dados, mas o meu foco é mais engenharia, mais voltado para cloud mesmo. Aí me sinto mais à vontade. Esta aí é a minha área. Então, nesta caminhada de 7 meses, tem aí algumas certificações que já foram rolando, do jeito que o Wallace já foi fazendo spoiler. Na última sexta-feira terei a do engenheiro de dados voltado para o Azure. Foi da segunda, a primeira fiquei, dobrei os esforços, aumentei os dólares aí para a prova e dessa vez saiu. Então esse aqui é mais ou menos que eu posso falar sobre mim. Sou o homem do evento. Se um dia vocês encontrarem no YouTube, LinkedIn, alguém com uma banheira na cabeça, sou eu, o fundador de uma comunidade que eu uso lá no Microsoft cá em Angola. Alguns já têm participado também. Já no LinkedIn me chamam o caçule dos MVP Microsoft. Então, foi nessa jornada de querer realmente partilhar conhecimento, quebrar o paradigma para a minha nação angolana, porque quem tem aqui para Angola é para eles e para o elenco, como o Wallace chama. Tem alguém no Brasil que diz que é uma questão de panela.
é na panela, aprendemos, nós somos únicos. Então, a ideia, além de partilhar, é quebrar isso aí. Tem sofrido com isso, mas vamos para frente, até onde temos que ir lá. Então, no surgimento do Evangelizando SQL, tipo, era uma necessidade minha com o Wallace, porque eu falo sempre com o Wallace, fomos aí trocando ideias, o Wallace, vou precisar disso, porque eu recuei, eu vi que estava aí muito rápido nessa jornada de dados, porque eu fui logo para cloud, remando para cloud, Databricks, Data Factory, Synapse Analytics, assim, não, pô, eu penso para o Brasil, eu penso para Portugal, eu como falo fluentemente o francês, penso para o Canadá, para a Bélgica, e eu vejo pelas vagas, SQL, Python, meu Deus, vou descer um pouco, vamos apertar aqui, aperfeiçoar aqui os parafusos, depois dá aquele rapo que a malta realmente precisa. E trocando com o Wallace, eu sei que o Wallace é alguém muito ocupado, assim, não, vamos fazer isso, trocamos isso assim, não. Se eu esperar o Wallace, não é a primeira vez, vamos começar agora. Vou criar o grupo, vou criar o post, vamos subir, ele vai se responsabilizar. O grupo foi crescendo, ele por trás de Shalom. Se eu deixar isso, estarei a cometer o maior crime dentro do coração, assim, boa, tá aqui, já não vai abandonar mais o projeto. E aí, estamos aqui com Evangelizando a linguagem SQL, para a malta que está a vir força, é muita força mesmo, porque essa jornada não é fácil. Para o pessoal de Angola que está aqui comigo, mano, meu nome está aí, pode me chamar. Quem está em Luanda pode vir em casa, trocamos ideias e por aí vai. Falei muito aqui. Não, muito bem, Shalom. As pessoas também que apoiaram, né, o projeto, fizeram o projeto crescer, como a Mazoeli, Reginaldo, também queria deixar aqui o meu muito obrigado a todos aqui que contribuíram aqui com o projeto, têm ajudado, têm participado, têm dado ideias, né, como pessoas aqui com muita experiência, pessoas aqui que são minhas referências, estão aqui, e isso para mim é uma honra muito grande, né, como o Shalom já disse, o projeto tinha um foco, agora já ficou grande, e todos vocês aí que se beneficiarem desse conhecimento que a gente vai passar, tem que também agradecer aqui ao Shalom, que foi uma das pessoas que montou aqui a estrutura inicial, que fez a coisa acontecer. Então, meu muito obrigado aí, Shalom. E recrutadoras que estão de olho aí em alguém que fala português e francês, engenheiro de dados, ó, o Shalom aí, ó, está disponível aí para pegar projeto. Então, vamos aqui seguir. Vou falar aqui do objetivo do projeto, né? Como eu já citei aqui alguns pontos antes, é levar conhecimento sobre a linguagem SQL para um público iniciante, né? Então, se você que está aí no nível 0, não sabe nem o que é SQL ainda, é justamente para você esse conteúdo que nós preparamos. É desmistificar a linguagem SQL e tornar acessível a todos, né? Então, se você hoje trabalha com Excel, utilizando como fonte de dados, e acha que nunca vai precisar de SQL, porque acha que é muito difícil, acha que não está a seu alcance, então é para você também esse conteúdo, porque eu comecei do Excel, então basicamente o conteúdo que eu costumo falar é sempre fazendo uma comparação do mundo, da realidade que eu vivia, de que achava que SQL era coisa de outro mundo, e da realidade que eu vivo hoje, que sei que SQL não era um bicho de 7 cabeças. Inclusive, eu até gosto da linguagem SQL, é minha favorita, né? Se tivesse que escolher, sempre quando tem que escolher entre L e Python no Databricks ali, eu faço a maioria das coisas tudo com SQL, né? Tem colegas que já preferem fazer com Scala, mas eu gosto tanto de SQL hoje que posso dizer até que eu sou apaixonado por ele. E também aqui vamos capacitar os participantes a manipularem banco de dados aí de forma eficaz, como temos aqui o Luiz Lima para poder dar várias dicas aí de performance, de a melhor query possível, e também o Ítalo, que é especialista em SQL, né? SQL Server, inclusive. Então, acho que vai ser bem legal. A grade do projeto aqui, para a aula de hoje, né? Vai ser... Isso já foi falado, né? Mas eu vou aqui repetir, para quem chegou depois. A introdução a SQL, fundamentos dos SGBDs, né? Que são sistemas gerenciadores de banco de dados, os comandos DDL, DQL, DML, DCL, TCL, que nós vamos também explicar isso. Eu vou tentar passar de uma forma que fique soft, né, que não fique tanta sigla chata para decorar, então eu vou passar a forma como eu memorizei isso e nunca mais esqueci, beleza?
E os recursos adicionais são a instalação da SQL Server, que nós recomendamos, mas vocês podem utilizar outro SGBD. Se na sua empresa usa, por exemplo, MySQL, e você quer evoluir no MySQL, você vai fazer adaptações do que a gente vai mostrar aqui, né? Porque nas próximas aulas vai ser hands-on, a gente vai botar a mão no código mesmo, vai mostrar como funciona, como fazer. Você vai olhar aquilo, vai pegar o script que vai ficar lá no GitHub, vai adaptar para o MySQL. Você vai pegar a query, vai botar no chat GPT como que eu faria isso no MySQL, por exemplo. E aí o chat GPT provavelmente vai te ajudar, certo? Mas a recomendação nossa aqui é que seja através do SQL Server para que vocês consigam acompanhar exatamente tudo aquilo que a gente vai fazer. E também a gente vai falar aqui sobre os pontos que não é só de SQL o objetivo, né? O objetivo é também falar sobre carreira, sobre iniciação, transição de carreira, né, na área de dados. Então, a gente vai falar também de metodologia de trabalho eficiente, que hoje em dia a maioria das empresas de tecnologia ou empresas de outros ramos também estão adotando as metodologias ágeis. Nós vamos aqui passar um pouco sobre isso, falar um pouco, e falar também sobre as carreiras relacionadas a dados, certo? Então, algum colega aqui quer dar alguma palavra sobre isso, ou posso avançar aqui? Porque aqui tem muita gente fera, então, pô, se eu deixei de falar alguma coisa... Por mim, pode seguir aí, pode seguir. Pode seguir, a gente vai complementando aí durante. Certo, beleza, então vamos seguir. Bom, o que é SQL e os SGBDs, né? Então, o SQL, como eu já disse, é uma linguagem, né? Que significa Structured Query Language, né? Meu inglês aí não está muito bom, mas é isso. Pode botar no Google aí o que está escrito aqui, ó, que é isso aqui, tá? Então, o que é isso? Isso é uma linguagem, né? É igual, por exemplo, você vai até os Estados Unidos, qual é a linguagem que as pessoas estão falando lá? A maior parte? Inglês. Você vai para a Espanha, qual é a maior parte da linguagem que as pessoas estão falando? Espanhol. Vai para Portugal, português. Então, é isso. A linguagem SQL é a forma como você vai se comunicar com os dados, né? Então, eu gosto de usar essa analogia para ficar fácil, né? Para que as pessoas possam entender, né? Então, essa é a minha contribuição aqui, dizer o que é SQL. SQL é uma linguagem, é uma forma que você vai se comunicar com o banco de dados, né? Eu não sei se algum colega aqui especialista quer dar alguma nota sobre isso, ou se está bom a minha explicação, né? Aqui tem que sempre consultar, né? Acho que está bom, né? Então, Não, é isso mesmo, é isso mesmo. É isso, né? É a linguagem. Não tem muito o que falar. É uma linguagem que é usada hoje mundialmente para se consultar, extrair informações, enfim, manipular informações dos bancos de dados transacionais. Exatamente. E aí vem as particularidades do SQL, né? Muita gente tem dúvida. A gente tem diversos sistemas gerenciadores de bancos de dados, né? Temos os 4 maiores, mais comuns, aí, mais conhecidos, que é o Oracle, MySQL, Postgre e o SQL Server da Microsoft, que é o que nós vamos adotar aqui para esse curso. E temos algumas particularidades, né? Por exemplo, o SQL Server utiliza o TSQL, né? Que é o Transaction SQL, que tem algumas funções diferentes da linguagem SQL padrão nativa, né? Padrão ANSI, né? que é o padrão aí puro, digamos assim, o SQL puro. A Microsoft pegou e fez algumas adaptações e batizou como TSQL. E a Oracle fez a mesma coisa com o PL/SQL. Então, uma funçãozinha ou outra entre o Oracle e o SQL Server muda, né? A forma como você faz um deslocamento no tempo, né? Por exemplo, quero pegar os últimos 30 dias. No SQL Server você vai usar uma função, no Oracle você vai usar outra. Eu trabalho hoje em dia com os dois bancos, então às vezes na minha cabeça dá uma confusãozinha. Mas o que eu faço? Uso o chat GPT. Pô, não sei fazer isso aqui no Oracle. Pô, vou lá no chat GPT e olho como faz, né? O importante é saber a lógica, né? Saber quais são os comandos possíveis, quais são as restrições da linguagem. Quando eu estou usando uma CTE, o que eu posso fazer, o que eu não posso. Então, são essas coisas que a gente vai aprendendo no dia a dia e a gente vai tentar aqui deixar o máximo possível de dicas sobre isso. E no ponto 3, sobre a linguagem SQL e os SGBDs, é que permite criar, modificar e consultar informações em sistemas de gerenciamento de banco de dados. Então, o que significa isso? Significa que, deixa eu dar um exemplo, um supermercado. Um supermercado
tem os dados lá, né, no banco de dados. Então, a cada vez que uma pessoa vai lá no caixa, passa um produto, aquele produto é registrado lá no banco de dados, né? Gera uma linha lá no banco de dados dizendo que o produto foi comprado na hora tal, por fulano de tal, na loja tal, o preço tal. Então, todo esse registro do dado vai ficar em algum lugar. E depois, os analistas de dados vão pegar esses dados, vão tratar, vão jogar para uma outra camada, e nessa outra camada a gente vai montar o relatório e vai usar os dados dessa outra camada. Então, é basicamente esse o caminho para quem quer trabalhar com análise, engenharia e ciência de dados, né? E também queria deixar aqui uma nota que existem SGBDs no SQL, né, que significa Not Only SQL, né, e não significa não SQL, né, como muita gente acha que é não SQL, mas não é não SQL, é Not Only, ou seja, não somente. Ou seja, permite que você utilize features de SQL do banco relacional dentro de um banco não relacional, certo? Então, algum ponto aí, mestres, sobre isso, ou tá tranquilo? Ô, Alisson, só pegando uma carona aí, cuidado, hein, pessoal, com o ChatGPT. É sempre bom a gente saber o que ele dá de resposta também, né? Não é só ir lá, copiar e colar. É verdade. Pode ser que você se encrenque aí em algum momento. Não, verdade. É por isso até que a gente não tem que ficar preocupado em que ele vai nos substituir. Por quê? Porque o bom senso, o senso crítico, é só o ser humano que tem, né? A máquina ainda não tem essa capacidade de saber se o que a gente perguntou, se ela devolveu, está certo ou errado, né? Então, ela não tem essa capacidade ainda. Então, ela é como se fosse um auxílio, né? Como se fosse um assistente nosso. Ela não vem para substituir o nosso trabalho. É como o Enzo falou, ela vai gerar um resultado e aquele resultado muitas das vezes nem é o que a gente espera. Então, o bom senso é nosso. Bom, agora só um ponto, ao falar dos o SGBD, do jeito que você falou aí, vale a pena realçar para a galera que está a começar, é que nós temos a questão do on-premise e do cloud. Boa. Então, temos que saber quando é que o SQL tu vais usar. Pode ser local ou deve estar num outro sítio. Exatamente. Beleza. Isso mesmo. Isso. Muito bem falado. Outro ponto que é interessante de falar do SQL, né, é que ele não só é utilizado como uma linguagem de consulta, né, mas como ele também é muito importante na parte de engenharia de dados, né? Por exemplo, o DBT é uma ferramenta que está aí muito no momento, né? É uma ferramenta que é feita, os tratamentos são feitos, escritos em SQL, né? E então você vai ver que o SQL ele realmente está em todo lugar, ele não é simplesmente ali para você ficar consultando o banco de dados, não que isso não seja importante, é fundamental, mas é para explicar que ele vai muito além disso. Boa, Rafael. Tem a questão também, Wallace, de ser pago, gratuito, open source, comenta um pouquinho. Ah, sim, tem. Nós temos aqui quatro principais bancos de dados, né? Desse site aqui que está aqui embaixo, que ele faz um ranqueamento dos bancos mais populares. Então, nós temos o Oracle, né, que é o mais usado do mundo hoje, segundo esse site, e ele geralmente é utilizado por grandes empresas, por conta da licença dele, que é um pouco mais cara, né, um valor acima aí da média dos outros. Temos o MySQL, que é um banco gratuito, né, eu posso estar falando besteira aqui, porque tem vários tipos, né, tem gratuito, tem várias nuancezinhas do gratuito, né. Vou falar gratuito, que todo mundo entende, mas não é bem isso, né? Tem um detalhezinho ali que é gratuito, código aberto. Eu não tenho conhecimento para falar disso, então eu falo gratuito. Beleza, pessoal? Não sei se alguém aqui quer dar alguma nota sobre isso, para poder esclarecer melhor, mas eu não tenho esse conhecimento. Eu falo gratuito, mas eu sei que tem umas particularidades nisso, tá? Mas ele é conhecido por ser gratuito, tá? O Postgre também é a mesma coisa do MySQL. Eu não sei exatamente se é o mesmo tipo de licenciamento, porque dentro do gratuito é como se existisse várias categorias, certo? Eu não sei exatamente, porque não são bancos de dados que eu trabalho, e é como o colega que falou, né? A gente não sabe tudo, né? A gente gostaria de saber tudo, mas infelizmente a gente não sabe tudo. Então, o que eu trabalho hoje é o SQL Server. Ele tem várias versões, tem a versão 100% gratuita, né, que é recomendado você utilizar em teste. Você pode instalar na sua casa, que é a que a gente vai recomendar aqui. Você pode utilizar até uma versão muito parecida com a do ambiente de produção,
né, com quase todas as features ali, bem interessante. Você pode simular realmente um ambiente profissional, só que você não pode comercializar esse tipo de solução, né? A própria Microsoft deixa lá uma nota na documentação, né? Então, vocês podem instalar, utilizar, mas não pode comercializar, porque isso é crime. Beleza, galera? Para quem não sabe, é crime, tá? Vocês podem ser processados se fizerem isso. Então, se quiserem vender a licença, instalar essa versão e comercializar, vocês vão ter que assinar, vão ter que entrar em contato com a Microsoft e fazer a assinatura, né? E se quiser fazer isso, tem aí a PowerTune, né, Luiz? Depois chama aí. Vai chamar. Então, vamos lá. Vamos falar aqui sobre um conceito que é muito importante no banco de dados relacionais, tá? É uma das features que seria uma das maiores vantagens de se utilizar um banco de dados relacional, tá? E é o conceito ACID, que hoje em dia já é até utilizado também nessas ferramentas mais modernas, como Databricks, né? Lançou aí há alguns meses atrás essas features de conceito ACID. O que é isso? Significa que o dado, eu gosto de falar de forma que todos entendam. Se vocês forem pesquisar aí, vocês podem pesquisar, vai ter um texto gigante falando um monte de coisa, mas na verdade o seguinte: significa que a operação que você está fazendo ali no banco de dados, ou ela completa, ou ela é desfeita, né? Ou ela volta. E o que significa isso? Eu vou dar um exemplo prático aqui que eu gosto de falar, que eu vi numa das apresentações, eu achei bem interessante e eu gravei. Vamos supor que você faz um Pix e a internet cai na hora. Quando você faz um Pix para alguém, teoricamente aquele dinheiro saiu da sua conta. Só que vamos supor que caiu a internet, aconteceu algum problema. O dinheiro vai ficar onde? Ele vai ficar no meio do caminho? Não pode, né? Ele não pode ficar no meio do caminho, ele tem que ir para algum lugar. Ou ele volta para a sua conta, ou ele vai para a conta do destinatário. Então, a atomicidade é isso, né? Ela garante que a operação ou é completa ou é desfeita. Beleza? Então, esse exemplo do Pix eu achei bem interessante para exemplificar aqui. E temos o segundo ponto do conceito ACID, que é a consistência, ou seja, que os dados têm que ser válidos. Então, quando você cria uma tabela no seu banco de dados, você cria do tipo data, por exemplo, e aí você tenta inserir uma outra coisa que não seja data. Você tenta inserir um arquivo naquela coluna. O banco de dados não vai deixar, né? Você tem as regras que você pode criar no banco de dados, que você pode e deve, né? Então, a consistência é isso. Você garante que aqueles dados estão no padrão que você definiu, né? Que a sua empresa pediu, que a regra de negócio exigiu. Beleza? E temos também o isolamento, que significa que as transações elas estão correndo em paralelo, né? Então, vamos supor, o Rafael está lendo uma tabela, o Shalom está lendo outra tabela, o Ítalo também, o Luiz, o Enzo. Então, muitas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, vamos supor que se não fosse assim, vamos supor que fosse outro cenário que não fosse isolado. O Rafael iria ler uma tabela, aí o Shalom iria tentar ler e ia dar ocupado, então ele tem que esperar para ele ler. Claro que isso também acontece, tá? Mas o isolamento é feito para evitar esse tipo de coisa, né? A não ser quando é proposital, né? Tem processos que isso é feito de forma proposital, que você dá um lock na tabela para que ninguém consiga ler, mas basicamente esse é o conceito aí do isolamento. E a durabilidade é que você, depois que persistiu o dado, que você inseriu ele lá, ele está lá guardado, né? Ele está lá seguro, ele está protegido, né? E basicamente isso é o conceito ACID, e é uma das features aí mais importantes aí do banco de dados relacional, que hoje também na cloud, no Databricks, por exemplo, no armazenamento lá dos arquivos, já é possível fazer isso, que antigamente não era, né? Então, é como se fosse a queridinha aí da galera, né? Que é muito importante, né? Até nos bancos relacionais também, quando começou, não existia esse conceito implementado lá. Por exemplo, não sei dos outros, na verdade, eu sei do MongoDB. Nas primeiras versões parece que não existia e agora já existe. Então, é um benefício muito grande, tá, dos bancos de dados, que é o conceito ACID. Beleza? Alguém aí quer dar alguma nota? Sempre vou perguntar, porque... Eu quero complementar, se alguém quiser falar também. Sempre vai ter aqui um complemento para a galera, né? A galera que é beneficiada, né? E eu também, né? Que eu aprendo.
Vamos lá, eu gosto de tentar explicar também, contextualizando com comandos, com coisas do dia a dia, né? Por exemplo, a atomicidade, igual você comentou, ou faz tudo ou não faz nada. Então, eu imagino, eu tento sempre associar uma coisa com a outra, um Begintran. Então, você mete um Begintran, faz um monte de coisa, então, aí você tem que, né, dar o commit ou rollback. Então, ou você vai commitar e vai fazer tudo, ou vai dar rollback e vai desfazer, certo? Questão de consistência, por exemplo, eu lembro lá de corrupção de dados. Então, o dado pode ser corrompido. Então, eu lembro do CheckDB, a importância de você... tudo que eu estou falando aqui é mais voltado para DBA, né? Que é a minha área. Então, o CheckDB é importante para esse ponto, né? E às vezes você corrompe alguma coisa, vai fazer um select, dá erro. Isolamento, dá para fazer só uma aulinha aqui de isolamento, de níveis de isolamento, né? Read committed, uncommitted, questão do no-lock. Então, tudo, tá vendo como que as coisas vão se encaixando nos conceitos, né? E, por fim, a questão da durabilidade, de você guardar o dado. Então, você tem lá sua database, a ideia é que você guarde o dado, se der um restart lá e voltar, o dado tem que estar lá. Então, por exemplo, tomar cuidado com o TempoDB, né? O TempoDB é temporário, utilizado para algumas coisinhas ali, tabelas temporárias e tal. Então, o TempoDB, por exemplo, é um que não tem muita durabilidade, diferente das bases de dados aí. Beleza? Aí um exemplo aqui, por exemplo, do dia a dia, consistência. Tem cliente que a gente chega em consultoria, então a gente tem uns clientes que a gente chama de banco abandonado, que é um banco que foi criado, ninguém nunca fez um trabalho ali, ninguém fez uma manutenção, não tem backup, às vezes, né? Então, às vezes, o banco do cara está corrompido, o cara nem sabe, a gente roda lá um CheckDB, e aí, às vezes, ó, seu banco está corrompido, não tem backup. E aí, o cara vive ali com aquilo, às vezes está corrompido uma tabelinha, uma coisa que não está sendo tão utilizada assim, mas ele segue a vida. Mas é importante, né, a gente conhecer todos esses 4 conceitos e aplicar eles aí sempre que possível. Se alguém quiser complementar aí, Ítalo, Enzo. Não, é isso, é isso. Eu, inclusive, falou aí de consistência. Eu já peguei problemas mesmo também de clientes, por exemplo, que iam migrar de servidor e na hora de fazer, por exemplo, o backup para fazer um restore em outra máquina, a gente conseguia por conta de uma linha que estava com problema e não tinha manutenção, não tinha nada, enfim. Então, assim, esses princípios, eles são importantes serem conhecidos para que quando você vá trabalhar, você tenha um entendimento do que eles funcionam, de como que eles funcionam. Alguns desses carinhas aí, você vai aprender muito mais na prática que na teoria, mas é importante você entender essa teoria, porque quando você começar a usar isso na prática, vai saber o que está sendo usado ali, né? Então, na hora que você começar a fazer uma consulta, que alguém te falar, não é bom usar, por exemplo, esse nível de isolamento, aí você vai entender lá do isolamento, porque do conceito do ACID. Então é isso, acho que não tem muito o que falar aí, são conceitos que é bom a gente conhecer, tá? E tentar aplicar sempre que for possível, como o Luiz falou. Ó, Wallace, só um ponto aí, ó, que o Mário colocou, ó, que a Oracle comprou uma SQL em 2009, mas manteve a community. Ah, sim, verdade, verdade. Verdade, muito boa, Mário. Obrigado aí pela contribuição. Então, vamos avançando aqui. Bom, aí a gente vai deixar aí depois lá no GitHub, a gente pode deixar também no chat aí, se alguém puder fazer essa gentileza, de um link como instalar o SQL Server. Eu tinha separado aqui o link lá da PowerTune, né, que ensina no detalhe, até para o DBA, inclusive, né, ensina lá cada regrinha que você marca lá no SQL Server. Se vocês quiserem já também aprender essas features de DBA, tem um vídeo aí que eu deixei lá no GitHub, que é um dos links lá, que estão links de apoio. Então, vocês podem pesquisar e instalar lá, mas depois também a gente vai reforçar aqui lá no grupo do WhatsApp também, né? Para a galera aí que chegou aí, que não sabe, existe um grupo de WhatsApp, tá? Que a gente também vai manter toda a comunicação por lá. Então, lá a gente vai deixar esse dever de casa aí para a próxima aula, que é a instalação do SQL Server. Lembrando que podem instalar outro, mas é recomendado que seja o SQL Server. Beleza? Então, vale lembrar. Wallace, depois é bom a gente até deixar esses links também na descrição do vídeo, acho que até talvez facilite aí para o pessoal também já... Boa, verdade. Depois a gente inclui na descrição. Boa. Vou fazer isso. E lembrar também que a licença do SQL Server que a gente vai instalar é uma versão para estudar, né? Não é uma versão para comercializar. É bom sempre reforçar isso,
e depois a galera vai vender a solução, vai dizer que a gente está aqui ensinando, e não é isso, beleza? Então tá gravado, tem as provas, então a gente não está falando para comercializar, a gente está falando para estudar. Bom, e aí as ferramentas complementares, depois que vocês instalarem o SQL Server, a gente recomenda que seja o próprio SSMS, né, que é a interface gráfica para você acessar os dados, mas vocês podem também instalar o Dbeaver, que é bem utilizado também, aí uma IDE que se conecta com vários bancos, até não relacionais, inclusive. Eu utilizava na empresa anterior e sei que ele é bem conhecido também. Mas o recomendado para esse treinamento é o SSMS, beleza? Tem o Azure Data Studio também, né, que a gente estava comentando. Alguns aqui particularmente ainda não se adaptaram, né? Verdade. Eu ainda sou bem adepto aí ao SSMS também. Eu nunca usei o Eu já usei todos os três, mas eu sempre acabo voltando para o SSMS, não sei se é o tempo, eu já estou acostumado, enfim. O Dbeaver também é muito bom, principalmente para quem trabalha em vários SDBDs, SQL Server, Oracle, Postgre, então é legal que você consegue se conectar em todos com ele. Mas assim, para o SQL Server, o SSMS, eu acho que, pelo menos para mim, ainda não consegui encontrar um que eu tivesse vontade de trocar. Pois é, cara, é bem user-friendly, né? Você consegue achar as coisas fáceis, né? Eu também tenho essa opinião. Não sei se algum colega aí tem outra ideia aí para indicar. Não, o que eu ia falar... Desculpa, alguém ia falar primeiro. O Ítalo, não, pode falar. Não, eu quero falar o seguinte, eu não sei se lá na frente você vai abordar isso, olha, se eu não me recordo, mas eu acho que é interessante você explicar para o pessoal que SGBD não é o banco em si, né? Explicar ao pessoal que existe uma diferença, né? Gerenciador de banco de dados é uma coisa e banco de dados é outra coisa. Sim, pode. Eu diria que os dados eles estão armazenados em algum lugar, né? E eles precisam ser gerenciados, né? Eles precisam de um sistema para isso, né? Então, é isso que é o conceito. E a linguagem SQL é que você utiliza para trabalhar esses dados, né? Eu daria essa explicação. Assim, só para complementar o que vocês falaram, até o que o Rafael tocou no ponto importante, porque, por exemplo, para quem está começando agora, a gente está falando aqui, por exemplo, do SSMS, do SQL, do SQL Server, e existe uma grande diferença entre essas três coisas, eu acho que é isso que o Rafael quis colocar. Então, por exemplo, quando a gente está falando de SQL, a gente está falando de uma linguagem universal para se comunicar com os bancos de dados, não importa se é o SQL Server, se é o Postgre, se é o Oracle, não importa qual que é essa ferramenta. E essas ferramentas, por exemplo, o SQL Server, o Oracle, o Postgre, eles têm uns nomes específicos, são os SGBDs, ou os sistemas gerenciadores de bancos de dados. E esses sistemas gerenciadores de bancos de dados, eles usam a linguagem SQL para conseguir fazer as manipulações dos dados, para conseguir fazer as consultas. Por fora disso, a gente tem as ferramentas que você consegue fazer esse meio campo aí, onde eu consigo digitar o código SQL, ele vai mandar para o SGBD e para ele interpretar, que é o SSMS, o Dbeaver, o Azure Data Studio e as outras ferramentas que você tem aí de consultar. Então, existem três coisas diferentes. Existe a linguagem em si, que ela é padrão, você usa ela, pelo menos a linguagem é pura mesmo, você usa em qualquer SGBD, que aí os SGBDs, a gente já está falando de, vamos dizer assim, marcas específicas, né? A gente está falando do SQL Server da Microsoft, a gente já está falando da Oracle, é mais específico, é aquela ferramenta específica. E aí existem essas frameworks, vamos dizer assim, que são usadas para que você consiga digitar os seus códigos lá e aqueles códigos sejam enviados para o SGBD interpretar esse código e te devolver o resultado que ele quer, né, que a gente pediu para ele. Então, acho que é mais ou menos isso. Então, quando a gente vai fazer a instalação, normalmente a gente tem que escolher o SGBD primeiramente. Então, a gente instala o SGBD, né, e aí desse SGBD ele já tem lá, ele já consegue interpretar o SQL, você não precisa instalar a linguagem SQL. E aí o que você precisa é ter uma framework, um lugar onde você vai digitar os seus códigos, e aí esse lugar onde você vai digitar os seus códigos, você escolhe, tá? E aí é com você. Pode ser até no terminal, né? Pode ser até no terminal. Exatamente. Já usei, mas não recomendo.
Então, assim, pode ser o SSMS, que, por exemplo, eu prefiro, tem gente que já prefere o DBIV, tem gente que já prefere outros. Então, você escolhe da sua preferência para se comunicar com aquele SGBD que você escolheu. E aí pode ser o SQL Server, pode ser o MySQL, pode ser o Postgres. Aí é da sua escolha, ou no caso da empresa, né, que escolheu esse SGBD para trabalhar. Mas, no geral, o conceito eu acho que é esse. Eu tenho um exemplo que eu uso, e sem polêmica, tá, pessoal? Eu sou um cara polêmico das coisas, viu? Mas sem polêmica. Imagina que o seu banco é o Excel, é uma planilha do Excel, mas não é, viu? Não é. Mas imagina que seja, entendeu? E através do sistema gerenciador de banco de dados, ou seja, do DBeaver, do SSMS, você vai conseguir ler a planilha do Excel e usar comandos para fazer consultas e coisas do tipo. Mas Excel não é um banco, tá bom? Fica a dica, né? O Excel não tem esses conceitos aqui que nós falamos, né? Ele é uma planilha eletrônica. Mas sem criar polêmica, sem polêmica. E eu também queria aqui complementar que cada empresa tem a sua própria IDE principal, né? Então, por exemplo, se você utilizar o Oracle, a ferramenta principal é o SQL Developer, ou o PLSQL também. É uma outra ferramenta. São duas que o Oracle tem como principais, né? É a SQL Developer e a outra que eu não uso, acho que é PLSQL, se não me engano. Acho que o PL é a linguagem que o Oracle usa. Não, PLSQL é a linguagem específica, mas tem Oracle, também uma IDE, acho que são duas. É a PLSQL, se não me engano é PLSQL. É porque eu uso o SQL Developer, mas eu sei que existe uma outra também que a galera aqui da empresa usa. Beleza? Mas como eu já me adaptei com o SQL Developer, eu prefiro ele. E o MySQL, se não me engano, como é o nome do MySQL? É o framework, tu que é de MySQL aí, Anson, tu que mais? Workbench. Eu acho que é o Workbench. Workbench. E o Postgres, que é PageAdmin, não é isso? PGAdmin. PGAdmin, é isso. Então, cada banco de dados, cada SGBD tem a sua IDE principal, digamos assim, né? Então, vamos aqui falar sobre essas siglas aqui, que é uma sopa de letrinhas aí na cabeça de quem está chegando, mas é importante saber justamente para você entender aquilo que você está fazendo, né? Então, é importante ter esse conceito teórico, muita gente não gosta, né? Eu também, antigamente, não gostava, hoje em dia eu vejo a importância. Então, a gente tem basicamente aí, algumas literaturas vão falar que são 4, outras literaturas vão falar que são 5, mas eu peguei aqui as 5 porque eu acho mais fácil. Então, a gente tem basicamente 5 tipos de comandos SQL. Né? E eu vou falar aqui como eu memorizei isso, tá? Eu não fiquei decorando letrinhas, DDL, não sei o que, não sei o que. Não, eu tento entender a lógica da coisa. Então, quando você tem um banco de dados, vocês precisam fazer o quê? Vocês precisam definir uma estrutura para ele, né? Precisa dizer quantos bancos você vai ter, quantas tabelas, quantos objetos vai ter ali naquele banco. Então, isso você precisa fazer o quê? Você precisa definir, né? Então, comandos de definição, né? Que é o DDL, que é o Data Definition Language, né? Tá aqui. Então, vocês podem até ir a fundo pesquisar mais sobre isso aqui, porque tem vários exemplos aí na internet, vocês acham isso facilmente. Mas o DDL é de definição, né? O que você cria os objetos, cria o banco de dados, cria as tabelas e também apaga. Né? Então, é basicamente isso. Você precisa definir o seu banco de dados. Depois que você tem os dados lá, a gente precisa também consultar, a gente precisa ler esses dados, né? Então, seria o DQL, é o famoso comando select aí. Acho que poderia até a gente ter exemplificado aqui com os comandos, né? Mas beleza. É bom que pesquisem também quais são os comandos aqui específicos, né? O DDL seria as definições, que é o create, o drop, né? E os mais conhecidos. O alter também. O DQL seria o select, né? Que é você fazer leitura dos dados como já estão lá persistidos no banco de dados. Temos os DMLs, que seria o de manipulação, ou seja, quando você tem um banco de dados, você precisa definir a estrutura. Você precisa ler esses dados. Vocês precisam também fazer o quê? Inserir, apagar, mudar, né? Então, comandos como insert, update, delete, né? Insert para inserir, update para poder fazer uma alteração e o delete para poder tirar aquele dado de lá, caso ele não esteja corretamente.
Temos os DCLs, que seriam, por exemplo, a gente precisa, depois que a gente tem esse banco de dados definido, temos os dados lá e podemos ler, a gente precisa também dar acesso às pessoas, né? Então, vamos supor, o Rafael só pode ler determinada base de dados. Já o Shalom, ele pode ler mais bases de dados. O Ítalo, ele pode ler outras bases de dados. Então, a gente consegue atribuir permissões, atribuir e também retirar, através dos comandos de DCL. E o TCL seriam os comandos de transações, né? Como o Luiz já falou aqui, você abre uma transação e se aquela transação não ocorrer como você espera, você pode voltar atrás, né? Você pode fazer um rollback. Agora, se ela ocorrer como você esperava, você faz o commit para poder efetivar aquela transação. Então, basicamente é isso, é o DDL, que seria comandos de definição, DQL para leitura, DML de manipulação, que é inserir, apagar e atualizar, o de controle para você dar acesso às pessoas que podem ou não ver determinados objetos, dados, enfim, os objetos ali do banco de dados, e o TCL de transações, né, para você poder controlar as transações do seu banco, né? Então, você garante ali que o dado vai estar conciso. Então, não sei se alguém quer dar algum complemento aqui nos comandos, que isso aqui é bem importante. Tá? Isso cai bastante também em certificação, né, para a galera aí que gosta de certificação. O Shalom, acho que pode depois complementar aí se cai ou não. O Shalom, que tem várias certificações, tirou, inclusive, mais recente aí. Acho que o mais recente aqui de tirar a certificação, o Shalom, ele pode dizer se isso cai ou não, né, depois. Cai sim, cai. Mas é de uma maneira diferente. Ele cria uma espécie de cenário em que você tem que estar atento na leitura e você consegue dizer, não, essa aqui é uma DML, essa é uma DSL. E também, óbvio, também na 203, você fizeram uma pergunta, ele fez um questionário, mas ele misturou DW e tudo mais. Ele disse, olha, vai usar um comando para eliminar. Eu fiquei, qual comando? Então, é o where, então é algo aí que, então, facilitou a vida. Quando você entende, não, o where está em que classe? Não, deve estar no DML, está no DSL. E aí, quando começa toda a queda, você cai. É importante saber, né? Falando de prova, eu lembrei, nossa, acho que nem tem mais essa certificação. Eu fiz em 2020 uma certificação da Microsoft, o MTA, que era focada em SQL. Era uma certificação muito boa, mas eu acho que nem existe mais. Existe? Não sei se o Luiz sabe. Ou alguém sabe. Eu acho que morreu já. Todas são agora voltadas para o cloud, né, Luiz? Para o cloud. Aí só reforçar, com a galera, que a gente vai ver todos esses comandinhos aí nas próximas 8 aulas. Então, na prática, introdução, né? Isso aí. Fiquem calmos. Com uma das maiores feras aqui do Brasil, né? Pô, a gente está falando de referências, galera. Para quem não sabe, esses aqui, caras que estão aqui, são referências, beleza? E assim, só para complementar, assim, tem vários comandos e você não é obrigado, por exemplo, a saber todos os comandos de cada uma dessas categorias, né? Mas é importante você conhecer, porque no dia a dia mesmo de trabalho, talvez você não vá precisar dizer, vou fazer uma DQL aqui. Não, normalmente você, vou fazer uma consulta, vou usar um select. Ok, só que muitas vezes, além da certificação, você pode dizer assim, mas eu não quero tirar a certificação agora. Só que às vezes você deixa de se candidatar, a gente até estava conversando essa semana, para vagas de emprego, porque lá está dizendo que você precisa saber SQL, você precisa saber, por exemplo, DQL, DML, DDL, e você não sabe o que é isso. Então, você olha, você se assusta, não vou me candidatar para essa vaga, que eu não tenho, por exemplo, know-how para essa vaga. Só que são comandos que você já usa no dia a dia, né? São comandos que você já conhece, então é importante, você não precisa que, eu tenho que decorar todos aqui, eu tenho que saber o que significa, eu tenho que saber a tradução. Esquece isso, tira essa neura, é você saber mais ou menos o que é cada um. Então, eu acho que, por exemplo, essa palavrazinha do meio aí, ela já ajuda muito de definition, query, manipulation, control e transaction, por exemplo. Então, aprende aí, tenta ver aqueles comandos por cima, porque quando você vê isso, você já vai saber do que está falando. Mas se você não conheça todos os comandos, você não saiba usar todos os comandos na prática, mas você já sabe do que está sendo falado, né? E pegando a deixa do Ítalo, sobre entender a questão das vagas, o projeto é focado para o pessoal que é mais júnior.
na entrevista são as melhores perguntas que dão rasteira na pessoa. Porque ele vai fazer, olha, eu quero fazer isso, será que eu uso uma DML ou uso uma DQL? E você fica aí, você sabe que você só tem noção que é select. Muita gente vai aprendendo assim, select, where, papapá. Vai aí, faz um create, table, papapá. Mas na entrevista como Júlio, ele vai te buscar os fundamentos. E você fica, você sabe que quer dizer, você não tem noção que o select está numa DQL, mas ele pergunta, eu quero fazer isso e tudo mais, será que uso uma DQL ou uso uma DML? E você fica aí meio que, uau! O bom das entrevistas, pelo menos que eu participei do Brasil, é que no final ele te diz onde é que você errou e você fica, meu Deus, é select, eu conheço o select, mas tu não sabe por onde ele fica, tá sabendo? É mais ou menos isso. E pegando esse gancho que o Ítalo falou aí em relação de vaga, pessoal, assim, infelizmente, eu nem tô querendo colocar caos novamente, não, mas infelizmente, às vezes a pessoa que coloca a vaga, nem ela sabe direito o que ela tá escrevendo ali, entendeu? E nem é por mal, sacou? Mas às vezes ela só pega ali, coloca isso aí e põe pra moer e vê quem vai buscar a vaga. Então não se intimida muito pelo que tá escrito ali, não. Eu já peguei descrição de vaga até com o nome errado de ferramenta, de linguagem. Então, assim, igual eu tô te falando, não tô falando que a pessoa faz por mal, acredito que não, né? Então, assim, não se intimidem com esse ponto aí, tá? O Rafael, engenheiro de dados com conhecimento em programação HTML. Acontece. Aí, ô Enzo, aí eu já acho que é uma malandragem. Aí, assim, eu acho, tá, gente? Não tô botando culpa. Cientista de dados com conhecimento em Figma. Avançado. Então, assim, aí nesse ponto aí do Enzo, eu já acredito, assim, que possa haver, não estou afirmando, que possa haver um, tipo assim, vai que cola ali, né? Aí vira o que eu tava falando hoje mais cedo no grupo pessoal. Aí a gente vira o full stack data. Isso. Bom, e para concluir aqui, eu queria dizer que os mais utilizados por quem trabalha com os dados é o DQL, o DML, né? Se você tem acesso a poder fazer isso, né? Eu no começo da carreira não tinha, então eu comecei só com DQL, eu só fazia select, join, só lia as tabelas, eu não fazia mais nada além disso. Depois que eu fui evoluindo, eu passei a utilizar DML, passei a utilizar DDL, né? Então, os DCL e o TCL, o TCL eu uso muito pouco, né? Eu uso só em alguns problemas específicos, tá? Mas como a gente não tem que a gente não, por exemplo, eu não sou desenvolvedor, né? Então eu não crio o banco de dados original da empresa que está lá em produção. Então, geralmente eu trabalho com cópias, né? Os dados eles já estão garantidos, já estão persistidos, eu já tenho aquele dado original lá, digamos assim. Então eu trabalho com a réplica. Então geralmente eu não preciso utilizar o TCL, mas em alguns processos específicos é preciso utilizar. Mas então eu diria que os três aqui mais utilizados na verdade, top one, o primeiro é o DQL, né, que a gente precisa ler os dados, então a gente precisa ler os dados o tempo inteiro. O engenheiro de dados já precisa ir também um pouquinho mais do DDL e o DML, né? Então eu diria que o analista é mais o DQL e o engenheiro mais o DDL também e o DML. Certo? Então vamos passando aqui, que o tempo já está meio estourando aí, já tem 1h10, né? Não sei se a galera aí já tem compromisso depois também, né? Então vamos tentar aqui não passar tanto, né? Ainda tem aí depois o Kahoot aí, que vai ter aí o ranking de quem está mais antenado aqui no que a gente está falando, né? Ainda temos 85 pessoas aqui, pô, muito obrigado aí a galera que ficou até agora. Segura aí que tá acabando, vamos lá, galera. Já tá chegando no fim, a gente vai chegar já na parte interessante aí, que vocês conseguem interagir mais com a gente, né, em relação a gente vai fazer perguntas e a gente vai ver se a galera aqui está entendendo mesmo o que a gente está falando ou não, né. Então, eu também queria deixar aqui um ponto que eu acho importante, que só saber SQL não garante também que você vai ter sucesso na carreira de dados. Vocês precisam também ter outras skills, né? Precisa ter um currículo bem alinhado, precisa ter um LinkedIn bem feito, precisa saber se comunicar, precisa saber abordar os recrutadores, conversar com eles, passar ali que você precisa, às vezes, aprender uma tecnologia que você não sabe, mas que você vai aprender e vai dar conta, então tem que saber também se vender, né?
E na hora que você entra numa empresa, se você for trabalhar com dados, é muito provável que você utilize as metodologias ágeis. Que eu não sou especialista nisso, mas eu sei o básico disso. Então, toda vez que eu vou fazer uma entrevista, alguém me pergunta, já trabalhou com metodologias ágeis? Sim, eu trabalho com métodos ágeis. Então, as pessoas costumam perguntar isso nas entrevistas. Quais são as metodologias de trabalho que você já utilizou? E muitas das vezes a pessoa nem sabe, né, o que é, como funciona na área de dados. Então, eu diria que, basicamente, quando você chegar na sua empresa, se você for trabalhar com dados, eu diria que provavelmente a sua empresa vai adotar a Daily, que seriam as reuniões diárias, né? Então, todos os dias você vai falar o que você fez no dia anterior, o que você vai fazer no dia atual. Algumas empresas falam só do dia atual, outras não falam só do anterior. Então, depende muito da empresa, mas geralmente vai ser uma reunião rápida. Deveria ser rápida, né? Mas às vezes também não é. Onde você vai falar ali as tarefas do dia mesmo, tá? Ou no máximo do dia anterior. E aí você vai falar as suas dificuldades, o que você fez, o que você não conseguiu fazer. E basicamente também a gente tem as sprints. O que são as sprints? São as tarefas que a gente vai tirar do nosso backlog. O backlog é o quê? É um registro onde a gente tem todas as tarefas que a gente precisa fazer para entregar um projeto. E só que a gente não tem como a gente fazer tudo de uma vez. A gente separa isso em sprints, né? Então, tem sprints que são semanais, sprints que são quinzenais. Na minha empresa são quinzenais, então de 15 em 15 dias a gente planeja tudo que a gente vai fazer nos próximos 15 dias e a gente vai acompanhando, né? Nas dailies a gente vai acompanhando. Pô, isso daqui já era para estar pronto. Se isso aqui não estiver pronto, fulano de tal não vai conseguir fazer a dele, então ele vem e me ajuda, depois eu ajudo ele. Então, através desse gerenciamento de microtarefas, a gente consegue ali garantir que no final da sprint a gente vai conseguir fazer todas as tarefas que foram planejadas, né? Isso também é o ideal, né? Mas nem sempre é possível. E a gente tem o Kanban também, que é uma framework aí que é bem utilizada, que a gente vai anotando as tarefas, né? As tarefas que estão pendentes, as tarefas que estão em execução, as tarefas que estão prontas. Tem empresas que adotam do feedback, né? Que depois de pronto deixa no status de feedback. Então, é basicamente essas palavrinhas aí que vocês têm que também depois pesquisar aí mais a fundo, que é importante saber, são os métodos ágeis. Aí, só um ponto, às vezes você, por exemplo, a Daily também, muita gente conhece como Scrum, né? Na verdade é Daily Scrum, né? Então... Sim, Kaizen. a gente está falando, por exemplo, de Daily, eu uso outra diferente, eu usei Scrum, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa, exatamente. É aquela reuniãozinha que você tem. Reunião diária. Exatamente. E outra coisa também, viu, pessoal? Acontece muito, não é raro, mas acontece muito, aquela famosa reunião que podia ser um e-mail, tá? Exatamente. Não, a Daily eu acho essencial, cara, porque você consegue a Daily saber... sim, concordo. Mas quando a Daily é Daily, né? Quando você fala ali, pô, cara, tô com dificuldade nisso, tal, depois da Daily você vai falar com a pessoa e explicar ali o que aconteceu. Mas a galera às vezes quer falar na Daily, detalhe que não é recomendado. Na verdade, a gente vê também muito assim. Eu nunca peguei, sinceramente, eu nunca peguei, mas eu já vi muita gente falando, cara, que tipo, o pessoal acha que é consultório psicológico, psiquiatra ali, pra trocar ideia, quer desabafar, quer contar a história da vida ali, os cachorros e tal, entendeu? Pois é, cara. Isso. Na minha empresa são 18 pessoas na equipe, né, cara? Então a dele não é em 15 minutos, né? A dele deveria ser em meia hora ali, mais ou menos. Só que às vezes leva uma hora e meia, enfim. Mas acontece. Bom, e assim, ó, é importante o que o Wallace está falando, a gente está falando aqui, por exemplo, de metodologia. Mas isso não tem nada a ver com dado, aqui era SQL. Só que assim, quando a gente está falando de tecnologia, a gente está falando, por exemplo, de áreas da tecnologia, não é só você saber aquilo que está ali, a linguagem SQL, é óbvio que isso é parte, assim, fundamental e você precisa, obviamente, dominar aquilo. Só que, assim, para você conseguir um emprego legal, um emprego bacana, para que você consiga ter mais oportunidades, existem uma série de coisas que não são coisas tão complicadas, mas que você já pode ir aprendendo de agora, que vai te ajudar quando você for fazer uma entrevista, metodologia ágil, treinar a questão de comunicação, como ela se falou. Então, assim, às vezes você chega numa entrevista, você sabe tudo. Cara, mas você não é bom em comunicação. Você não consegue mostrar, por exemplo, o cara que está entrevistando que tu é bom. E aí, às vezes, uma pessoa que é pior do que você acaba ficando com a vaga porque ela consegue se comunicar melhor. Então, essas soft skills, por exemplo, comunicação, você tem um perfil bem atraente no LinkedIn, tudo isso vai te fazer com que as empresas te enxerguem de uma forma muito melhor, para que ela vá atrás de você, para que você consiga
tem uma chance maior na área, por exemplo, no caso aqui na área de dados, né? Então, assim, esses conceitos que a gente está falando aqui são coisas que você não precisa ser o Scrum Master, ou seja, dominar o que é aquilo. Você precisa ter uma ideia do que é, você precisa saber como que funciona. Ser PO. Não precisa disso. Então, você precisa entender por quê. Porque na hora que a pessoa for fazer uma entrevista, ela pergunta, você conhece você já trabalhou, por exemplo, algum tipo de metodologia ágil? Você já vai saber, já usei Daily, eu usei Kanban, então a gente trabalhava com um sprint, e você explica ali por cima, usa ali bem a sua comunicação, e pronto, está tudo certo. Tá? Então, assim, você não precisa ser um profissional de nada disso, você precisa conhecer. Exatamente. E eu vou te falar, de todas as perguntas, de todas as entrevistas que eu já participei na minha vida de dados, nunca teve uma que não perguntou se você já trabalhou com metodologia ágil. Exatamente. É verdade. Muito bem colocado, Rafael. Por isso que eu até trouxe aqui esse ponto, né? Porque às vezes a pessoa pode estar estudando SQL, pode responder tudo, e às vezes para aquela empresa é primordial que a pessoa saiba trabalhar com métodos ágeis. E aí a pessoa não sabe nem o que é, pode perder uma vaga por conta de um detalhe, né? Então, por isso que a gente está aqui trazendo também esses pontos. Então, a gente vai aqui, esse é o último slide, tá, galera? Depois a gente vai para o Kahoot, tá? Então, fiquem aí, não vão embora, não. Profissões que trabalham com dados, né? Isso aqui também é um pouco polêmico, tá? Tem gente que acha que não é isso, tem gente que acha que é isso. Então, eu vou dar aqui o meu ponto de vista, né, em relação a isso. O analista de dados, ele, teoricamente, ele vai trabalhar com dados históricos, né, com grande volume de dados, vai poder explicar ali à empresa o que aconteceu, geralmente é assim, tá? Geralmente ele fica focado só nisso, mas na prática também tem que fazer outras coisas, né, como ETL, como, enfim, reunião com o negócio, ler requisito, montar requisito. Então, é uma série de skills também que o analista de dados, às vezes, acaba acumulando, né? E hoje o mercado acaba, em muitas empresas, fazendo isso, né? Outras empresas que são mais dedicadas aí a querer ter especialistas, vai pegar realmente o analista e vai deixar ele só focado nisso. Mas, infelizmente, a maioria hoje no mercado, o analista de dados acaba sendo também um pouco do engenheiro de dados, né? Que o que é o engenheiro de dados? É aquele cara que tem que garantir que todos os dados que vêm de diversas fontes da empresa vão estar armazenados também em segurança e com qualidade em outro repositório, né? Teoricamente, o engenheiro de dados deveria fazer também só isso, mas na prática também não é só isso, né? Às vezes ele acaba tendo que fazer relatório, acaba tendo que montar requisito, participar de requisito, enfim. É uma série também de skills. Então, basicamente, as profissões, elas têm uma situação transversal, né? Onde cada um é um pouquinho do outro, né? Tem uma interseção ali entre as profissões. Tá? Então, se a gente fosse falar aqui, realmente na literatura, aí, como o mercado define, muita gente vai querer me bater porque eu vou falar isso, mas é o que, basicamente, a gente pode ter na cabeça. Que é o analista de dados, analisa os dados do passado, o engenheiro de dados faz aquele tratamento dos dados para ele ficar com qualidade, né? O cientista de dados vai trabalhar com dados do futuro, isso é o que o mercado diz, a gente sabe que é muito mais que isso, faz também ETL, faz também uma série de outras coisas, tá? Mas o mercado definiu assim. Tem o arquiteto do dado, que é aquele cara que planeja ali as ferramentas, soluções, os preços, então é um cargo aí um pouco mais estratégico, né? É uma pessoa que tem que pensar ali mais ou menos num todo. Tem o DBA, que é a pessoa que cuida dos dados, que é o nosso amigo aqui, Luiz, que é especialista nisso, né? Dedicado a isso, então o cara sabe muito sobre isso, né? Então, também o DBA. Temos o consultor de BI, eu gosto de usar esse termo, tá? Se fosse na literatura, eu seria aí um engenheiro de dados e um pouco de analista, mas eu gosto de usar o consultor de BI, que é clássico, né? Que é como era chamado aí antigamente, eu gosto de manter esse nome, tá? E temos também o Analytics Engineer, que meu amigo Rafael acabou de me explicar ali o que é exatamente isso, né? Que é a pessoa que faz ETL, mas também cuida de relatórios, só que voltado para de negócio, né? Eu achava que era o que fazia ETL, mas que também fazia relatório, mas acabei de aprender, o meu amigo Rafael que mandou um link, eu li e vi que era isso. Acho que o Enzo está nessa posição hoje, né? De Analytics Engineer, né? Também. Também, né? Pois Também. Também.
Também é Gente, a gente tá rindo, mas é com respeito, porque é tipo a realidade, viu? E não é só no Brasil, tá? Isso é importante Não. deixar claro que não é só no Brasil. A gente às vezes É, fala, mas é porque é no Brasil, não é. Não. Inclusive, Eu é acho- Interessante. Desculpa, pode falar, Enzo. Não, Perdão. pode falar, Rafa. Não, Pode não, falar. não, você primeiro. Você primeiro. Você quase não tá falando, pô. Já, se pegar os minutos que eu tô falando aqui, já deu 1 hora de live já. Eu acho que o que transcende em todas elas, né? Acredito que até no de DBA, o Luiz pode até falar isso aí pra gente, é a questão da curiosidade, né? Ter aquela curiosidade pelos dados, né? Saber o que eles estão querendo dizer, saber o que eles têm de informação, de conhecimento para passar para a gente, né? Então, acredito que isso é o primordial em qualquer uma das áreas que trabalham com dados, né? E levando em consideração isso daí, agora até um momento, um parênteses para uma risadinha aqui, eu vi que todo mundo tá de preto, só o Wallace tá de Ranger branco, ó, tá vendo? Ó, o cara da live tá de branco, então... É que ele veio na paz. Nem tinha reparado, Quando cara. você, então, aí quando você trabalha com dados, isso é uma coisa tão legal que você começa a olhar para as coisas e começa a enxergar padrões em coisas assim totalmente aleatórias às vezes, né? Como esse exemplo agora, né? Como esse exemplo agora. Mas a curiosidade é algo primordial, né? Eu acredito que seja o que é necessário você ter, né? Aí o restante você vai adquirindo conforme você for tendo as suas experiências, né? Eu vi falando em questão dessa questão de profissões, né? Recentemente vendo um vídeo de um colega de um outro grupo, né? De analistas, enfim, da área de dados, o Bruce, né? E que faz todo sentido a questão do não busque tanto no LinkedIn os cargos, busque as ferramentas e as linguagens. Então, igual também o Mário comentou aqui, falou analista de negócios. Então, assim, não necessariamente vai estar o que você procura, um SQL, um Power BI, um DBT, enfim, um Python. Não necessariamente vão estar linkados com essas profissões, entendeu? É melhor você pesquisar SQL lá no LinkedIn, na parte de jobs, do que colocar, talvez, analista de dados. Eu te garanto que vai aparecer muito mais vagas, entendeu? A não ser que você tenha uma coisa assim, sei lá, uma vontade muito grande de ser chamado de analista de dados, né? Como é que eu posso dizer, né? Gente, fugiu a palavra. Vaidade, eu sou analista de dados, né? Aí, realmente, você tem que procurar a vaga de analista de dados. Aí o legal é você chegar para alguém numa roda de amigos, de famílias, você vai falar, o que você faz? O que você é da vida? Eu sou DBA. Duvido alguém que vai saber o que é DBA. Então, a gente passa por isso aqui também. Hein, Luiz? Aí suas familiares perguntam assim, mas tá tudo bem? Eu falo, não, eu sou de TI. Aí fala que eu sou de TI. É mais fácil. Que ajeita impressora, ar-condicionado, tudo. Isso que eu ia falar agora. A televisão, ela tá com uma luzinha que pisca, cara, e não para mais. Aqui, você não pode ver pra Não, aí tipo aquela tia do Luiz, faz muito tempo que não vê, né? E aí, escuta aí, você chega na mãe do Luiz assim no cantinho. Nossa, eu fiquei sabendo que o Luiz é DBA, tá tudo bem? Não tem problema? Tá usando drogas? Que é isso? Tipo isso. É algo perigoso? Bom, então é isso, galera. Se quiserem saber mais aqui sobre as profissões, vocês podem pesquisar aí. Vai existir várias profissões, às vezes para a mesma coisa, como o Rafael aqui falou, né? O analista de dados, ele pode ser consultor de BI, pode ser desenvolvedor Power BI, pode ser analista de Tableau, enfim, cada empresa costuma chamar de um jeito, então é bom, como também ele pegou o exemplo lá do Bruce, que também é outra referência aí na área, o Bruce falando sobre as ferramentas, que é mais importante procurar do que o próprio nome em si. Aí eu concordo plenamente. Então, acho que chegamos aqui no nosso final, né, da apresentação, mas ainda temos o Kahoot. Eu queria aqui mais uma vez agradecer aqui a todos que estão até essa hora, 89 pessoas aqui presentes, todos os meus amigos aqui que estão aqui comigo também, aqui, dando apoio aqui no projeto, né, contribuindo aqui, o projeto agora é nosso, né, de todos aqui. Queria também agradecer ao Reginaldo, que deu uma moral aí nas apresentações, né, salvou aí a parte do marketing, para quem quiser aí artes aí, ó, só contratar o Reginaldo Batista, que deu esse apoio.
E o meu muito obrigado aí a todos. Dirceu Rezende estava aí presente. Pô, depois eu vou até chorar aqui de emoção aqui. Pô, o cara, a maior referência, tá aqui prestigiando a live. Então, meu muito obrigado aqui a todos, né, que dedicaram aqui um pouco do tempo para estar aqui levando conhecimento a todos. E com certeza, para quem acha, pô, os caras estão ali gerando concorrentes para eles, na verdade não tem nada a ver, porque tem vaga para todo mundo, galera. Então o mercado está muito aquecido, só que o mercado precisa de pessoas realmente capacitadas, beleza? Então não queiram coisas rápidas, coisas superficiais, coisas de 2 meses, 2 semanas, isso não existe. Existe uma carreira com sucesso de longo prazo, beleza? Então eu queria deixar essa mensagem a todos. E agora nós vamos para o Kahoot, se algum colega aí quiser falar alguma coisa. Só para dizer que eu acho que a partir da próxima é muito hands-on, né? Muito prática, né? Então a molezinha vai acabar aí dos slides, aí vamos para a prática, então. Exatamente. Vamos então lá. Podemos ir lá para o Kahoot? O Luiz aí vai... Estou abrindo aqui, eu já vou explicar. E provavelmente vai ter gente que nunca brincou, né? Pois é. Deixa eu pegar ele aqui, ó. Vale para a gente também, Luiz? A gente pode também participar? Você já sabe, né? Vocês vão ajudar na resposta aí. Tem prêmio, porque a Power Time sempre traz prêmio no Kahoot. Vai ter, pô. Vamos falar aqui já. Vai ter prêmio, galera. Aí, ó. Para quem ficou até essa hora, para quem ficou é realmente porque estava buscando conhecimento, né? Então, nem sabia de prêmio, não sabia de nada. Tá aqui realmente buscando conhecimento. Então, isso mostra que o que a gente está fazendo aqui também é importante, vai impactar na vida de outras pessoas, e é isso que a gente quer, né? A gente quer daqui a alguns meses receber o feedback, né? Pô, vi lá aquela live aquele dia, e a partir daquele dia eu comecei a estudar o SQL, entrei na área, e hoje estou aqui júnior. Então é esse tipo de feedback que a gente gosta de receber, né? Acho que todos aqui que estão aqui, que poderiam estar na praia, poderiam estar assistindo Netflix, estão aqui, justamente por conta dessa dedicação aqui à comunidade, e acredito que esse feedback também faça bem a todos que estão aqui. E é isso que a gente busca na vida, que é um sentido para ela, né? E o sentido é também ajudar o próximo. Show. Vocês estão vendo qual tela minha? Deixa eu parar aqui a partilha. Tá. Aí deixa eu dar uma dica aí para a galera que vai entrar no Kahoot, como a gente vai ter prêmio, já vou comentar aqui. Tentem, se possível, colocar o nome e o sobrenome para facilitar, tá bom? Tem gente ali com interrogação e tal, mas então chegar no final, você ganhar o prêmio, ficar lá no pódio, fica mais fácil aqui para a gente, beleza? Então, como é que funciona aí o Kahoot para quem nunca brincou? Vocês vão estar vendo a minha tela aí, né? Então, vocês estão vendo aqui todo mundo. Nessa tela que vocês estão vendo, vai ter as perguntas. Então, vai ter uma pergunta e ela vai ter uma cor. 4 quadradinhos lá com as cores, azul, amarelo, vermelho. E o que a gente precisa? Que vocês utilizem uma segunda tela ou um celular, né, para poder responder. Então, vocês vão ver a pergunta em uma tela e vão responder na segunda tela ou no celular. Beleza? Então, quando a gente entrar aqui para brincar mesmo, acho que vai facilitar. As perguntinhas estão bem tranquilas, né? Pode baixar o aplicativo pelo celular, né, Luiz? Isso, o aplicativo ou o link. Eu mandei o link aí, Kahoot. Ela também clica no link e aí já coloca o nome certinho. Uhum. Vai dar um quê? Uns 5 minutinhos pra galera, Luiz? Isso, vamos esperar um pouquinho. Tem quantos online? Tem 80, né? Tem 18 pessoas aqui no Kahoot, né? Acho que a galera ainda está aqui com uma certa... Isso, vamos esperar uns minutinhos. Aí o Kahoot vai ser rapidinho. Já deixa instalado aí, se for por acaso baixar no celular, por exemplo, se for o caso, já deixa instalado, porque nas próximas quartas, provavelmente a gente também vai ter alguma coisa aí desse tipo aí. Kahoot.it, galera, o link. Não precisa nem baixar, tem o aplicativo e tem o link, né? Isso. Já pode falar do prêmio, Luiz? Ou é só vamos comentar. Então, só no final, né? Vamos comentar aqui para eles brigar mais aí. A ideia de todas as aulas, a gente trazer aqui algum tipo de prêmio. Então, a gente, né, o finalzinho aqui a gente vai falar. Então, para hoje, no caso, é sempre as 3 primeiras, né, que vão ficar no pódio. Então, para essa aula de hoje, a gente vai disponibilizar aqui 3 vouchers de 100% do meu curso de TSQL. Beleza? Então, nas próximas lives vai ter outros cursos,
livro, enfim, vai ter, Aí, que top, galera. ter várias coisas. Então, para uma forma de incentivar a galera a ficar aí e aderir também. Não Aí, só, na não última- só- na última- não só entrar na live, mas também participar, prestar atenção no que a gente está Isso falando, aí. que é o... Isso aí, e na última aula vai ter um desafio que é o seguinte: vocês vão ter que resolver um banco de dados que foi dado update sem where, viu, galera? Não tem brincadeira. Em 50 bilhões de linhas e sem backup, viu? Sem nada. Só nada. Luiz, Esse vai aí vai ter estar valendo, esse aí vai estar valendo um Jeep Compass. E você vai ter que descobrir cada cliente pelo tipo sanguíneo dele que ele botou lá no cadastro. Luiz, o pessoal está aqui a perguntar sobre o Eu acho link. que o Wallace tem que mandar o link, eu acho que eu não consigo, Wallace. Bota aí kahoot.it, mas é só digitar, galera. Deixa eu digitar aqui. Tá na tela, o Kahoot com 2 Os aí, né? Eu mandei aqui umas 2 vezes, acho que não. www.kahoot.it. .it. Aí botem lá esse pin aqui, deixa eu botar aqui agora. Aí, ó. Vocês vão entrar nesse link. O José tá com dificuldade ali. Tem mais alguém com dificuldade, gente? Se alguém tiver dificuldade, põe aí no chat aí pra gente ver. Isso. Aí chegar no final, galera, tirem print aí, mandem lá no nosso grupo do WhatsApp pra gente poder ir atrás, né, e mandar o voucher. Beleza? Sim, a gente quer que todo mundo participe. Ó. Tem 83 assistindo e só 37 aqui no Kahoot. Tudo bem, a gente sabe que talvez nem todo mundo queira participar, mas bora aí, Pelo galera. menos aí 50%, né? Ah, 40 pessoas. 40. Aí, 40, bateu 40. Acho que o pessoal ficou feliz com o update sem where e tá começando a entrar aí. Nunca Ficar faça emocionado. isso, né? Onde coloca o PIN? Vai ter um quadradinho aí em algum lugar quando você entra, pra você colocar. O PIN é o que tá na tela aí, galera. É o 397-139. Ô, Wallace, pode dar um spoiler aí do livro, das próximas? Vou deixar. Acho que pode, né? Não sei. Pode? Olha aqui, deixa então. suspense, né? É novela, né? Fala só que vai ter. Quase que eu joguei na tela. Essas premiações estão tão boas que até dá vontade de participar desse rolê aí, mas aí não Pois dá é. Também queria participar, sei lá. Ó, vamos lá, então deixa eu dar as últimas instruções, ó, 47 pessoas. A ideia desse Kahoot é o quê? Vai ter uma perguntinha, vai aparecer na tela, eu vou ler, mas vocês não precisam esperar eu terminar de ler para vocês responderem, beleza? E aqui vale tempo, tipo assim, quem responde mais rápido ganha mais ponto, mas para responder mais rápido, às vezes tem pegadinha, você pode responder errado e cair também, então... Mas vale responder certo do que mais rápido e responder isso aí. Né? Então, responde ali, mas tenha certeza disso, senão vocês vão ficar para trás. As perguntas hoje estão bem facinho, então se alguém errar aí, vai ficar fácil, vai ficar difícil de recuperar. E ó, já vou avisando que semana que vem as perguntas vão ser assim de arrebentar, viu? Eu quero ver o pessoal chorando, o filho chora e a mãe não vê. Rapaz, bem que o Rafael falou que ele é polêmico, né? O Rafael preparou só a questão de... O Rafael estava preparando só a questão de certificação aqui. Vocês estão achando que vai ser assim, tipo... Vocês estão achando que vai ser tipo Chaves, que é tipo aquelas perguntas, quem é o filho do meu pai e da minha mãe, não sou eu? Não tem essa pergunta, não. Bora, mais alguém com dificuldade aí, pessoal? Já deu, hein? 50, quem entrou... Alguém que botou o nome de teste novo ali que eu vi, cara. Teste novo. Não vai ganhar não, hein? Teste novo, não. Ó, pode botar bot não, viu? Pô, tá botando bot, pô? Vamos lá, em 52. Qualquer coisa vai entrando aí. Bora, galera. Então, olhem aqui na minha tela e respondam na segunda tela, hein, ou no celular, beleza? Pode ter um delayzinho aqui também, então fiquem espertos aí. Bora lá, hein? Vou até mutar aqui para não responder no automático. 3, 2, 1. Qual o significado do acrônimo SQL? Structured Query Language, System Query Level, Sequential Query Logic, Software Query Loop. Então vejam aqui e respondam de acordo com a cor da resposta, beleza, galera? Lembrando que quem responde mais rápido ganha mais pontos. Rafael tá fazendo aquela dancinha daquele programinha lá do SBT, né? Fantasia. Caraca, acho que a galera mais nova aí nem sabe o que é isso. Aí, fantasia, Rafael? É isso mesmo, fantasia.
Beleza, aí, Wallace, as 4 primeiras você responde, pode ser? Você pega aqui na resposta, você comenta aí. Ah, beleza. Certo? Tá errado? Certo. Beleza, 48 respostas. Vamos lá, galera. Isso aí tá fácil, isso aí, hein? Essa tá bem fácil. Isso daí a gente falou várias vezes. É como se fosse na certificação. Você ao responder, você vai procurar já o que está errado. Não, isso aqui não é, isso aqui não é. Não, certo é Aí, aquele. ó, a maioria Ó, acertou. A maioria acertou. Bom, ficamos felizes que a maioria tenha Boa. acertado. Para quem errou, pode ser que tenha sido ali um desespero ali na hora. Ah, vou marcar logo essa, sem. Acontece também, né? Faz devagarzinho aí. Faz Tem devagarzinho. tempo. Mas, pô, tem 1 minuto para a galera poder pensar, né? Então, acho que não precisa corresponder correndo. Pode ler com calma e responder. Acho que foi minha dancinha. Acho que foi minha dancinha do negócio que deixou o pessoal emocionado aí confundiu. Bom, mas e a linguagem SQL é a primeira opção, né? Structured Query Language. O que significa isso? É uma linguagem de consulta estruturada, né? Uma linguagem estruturada de consulta. O que significa? É uma linguagem que ela tem regras, tem padrões, e esses padrões são utilizados em cada SGBD, como nós falamos, Microsoft tem SQL, a Oracle tem as suas regras, né? Mas, basicamente, todos eles têm muitas coisas em comum, né? São os conceitos ACID, mas o quê? Os comandos DQL, DML, DCL, TCL, todos têm isso. Então, basicamente, Structured Query Language é a linguagem SQL, que em português seria linguagem estruturada de consultas. Beleza. Vamos para a próxima? Boa. Bora lá. Aí aqui aparece o pódio, então a cada pergunta, ó, Ícaro, o legal do Kahoot aqui, que a gente vai mudando aqui, ó. Se o Ícaro aqui não cair, é porque ele errou, vamos ver. Bora lá, próxima pergunta. 2. Qual categoria de comandos SQL é usada para consultar dados de um banco de dados? Seria DDL, DQL, DCL ou TCL? E aí? O Ícaro tem que cair. Tem um comentário aqui que eu acho que quem responde mais rápido ganha mais pontos, né? É isso aí. É isso. Tem que tomar cuidado para responder rápido e errar. Então, essa Oi! Valendo R$100. Aí pode ter um delay, tá? Quem tem internet e tiver com alguma coisa. Infelizmente acontece. Pelo menos a maioria ali conseguiu. Vai pelo aplicativo aí. Tentando no aplicativo aparece. Eu tô vendo aqui o comentário do Elique André falando que não vou participar, senão sacanagem. Eu acho que ele é fera, né? Ele é especialista. Ele é o amigo do Rafael, eu acho, né? É teu amigo. Sim. Exatamente. Pô, aí é E sacanagem. aí, ó. A galera ficou entre DDL. Vai lá, Wallace, comenta aí também. Bom, é como nós falamos, né? Tem literaturas que colocam o DQL dentro do próprio DML, né? Seria o select, mas seriam as consultas, né? O que a gente usa para fazer consulta? É o select. A gente precisa selecionar os dados de alguma tabela. Então, seria o DQL, seria o comando select. Essa ficou até um pouco difícil, porque a gente não abordou, né? A gente não conseguiu detalhar aqui em 1 hora. Já vamos para quase 2 horas aqui. A gente não conseguiu detalhar muito bem, mas nas próximas, para quem errou, não precisa ficar triste, que a gente vai exemplificar, a gente vai falar muito sobre isso, e nas próximas vocês vão ficar antenados aí, que o DQL seria o select. Beleza, então alguém caiu aí. A Mazoeli comentou, inclusive, que pela web realmente é pior, viu? Tem um delay aí, tá? Tô no pódio, mano, tô no pódio. Não, Shalom. Shalom. Shalom ganhar, passa pro próximo. Vamos avançar, vamos. Não, Shalom, Vamos lá para a gente não estourar muito. Terceira pergunta. Qual tipo de comando SQL é usado para criar uma nova tabela em um banco de dados? E aí? O telefone. Lembrando que criar é definição, né? Já deu a dica aí, já. Já deu. Não era para ter falado. Já deu. Não, mas é definição, mas não falei nada mais que isso. O cara tem que saber já aí, subiu, né? já subiu. Tem que saber.
A dica é aquela, a ideia é sempre olhar para aquela siglazinha do meio, que ali já ajuda bastante. Muita gente nem se ligou na definição que eu falei, né? Então, Vamos ver. vamos ver se vai ter gente aí que... Porque sem exemplificar, acho que fica um pouco difícil, né, pra galera. Mas eu acho que essa aí a maioria vai acertar, hein? Essa tá fácil. Porque a gente deu a dica, né? A Ítalo aí também complementou com a dica, então acho que... Mas legal, bom que a galera tá acertando aí. A maioria tá acertando, né? Isso é bom. Isso aí. Vai lá, continue aí, Wallace. Bom, DDL, né? Porque, como eu disse, né? É definição. Ali o D do meio ali, como o Ítalo falou, ele deu até a dica, né? Então é data, né? Definition language, né? Então, o D ali seria de definição. Definição seria o quê? A definição da estrutura do banco de dados, né? Você criar, você apagar um objeto, você alterar o objeto. Então, os comandos mais utilizados é o create, o drop e o alter, né? Que seriam os comandos aí DDLs. Show. Então vamos para a próxima aí. Shalom caiu. Pedro morreu. Tô a ver os comentários, já estão falando, se eu ganhar, eu tenho que dar para outra pessoa. Então... Sim, claro, pô. Vamos lá, hein? Mais uma aí, ó. Qual dos seguintes comandos é um exemplo de DDL? De novo DDL, hein? Sem dica, segura a dica aí. Vou ficar quieto dessa vez. A gente acabou falando, inclusive, na anterior, né? Vai facilitar aí, Ítalo. Ainda tá rodando. Mas acredito que devo estar no pódio agora. Mas para quem nunca viu, acaba sendo um pouquinho confuso mesmo, né? Sim. A gente já tá vendo isso aqui o dia inteiro, né? Então acaba que... Na próxima, galera, tenta já todo mundo vir com instalado no app, viu? Instalado no celular. Eu até pra não ter esse problema aí, né? Porque... Se o Shalom ganhar, não vale, né? A galera tá falando aqui. Vai pro próximo. 44, 45. A maioria. Fala aí, Wallace. Bom, beleza. Desses comandos aqui, como nós já falamos aqui na resposta anterior, de definição, né? De definição é o quê? É você criar, é você alterar ou é você apagar algum objeto do seu SGBD, do seu banco de dados. Então, seriam esses três comandos aí os mais utilizados, né? Create, alter e drop. Beleza. Vamos lá. Seguinte, a gente tem mais 6 perguntas. Vou deixar 2 para cada. 2 para o Rafael, 2 para o Ítalo e 2 para o Enzo responder no final ali, tá? Igual o Wallace fez. Então, o próximo é do Rafael. Vamos lá, hein? Quinta pergunta. Para que serve a linguagem SQL? Para criar gráficos, imagens interativos em sites? Para escrever programas de jogos em 3D? Para criar interfaces de usuário de aplicativo móvel? Para consultar, manipular e gerenciar bancos de dados relacionais? Fácil também. Isso aí tá fácil, isso aí tá... Bem fácil. Isso aqui é para quem responde mais rápido, aí vai ganhando mais pontinho. Pessoal, vão ganhar. Meu telefone desligou. Bom. Eu achei que o Shalom ia falar que ia ganhar o telefone dele de brinde. É isso aqui. Achei que ele ia falar assim, ó, quem ganhar, ganha meu telefone. Mano, sim, para o Brasil é luta, não é hoje nem amanhã. É para se ficar para Angola, vai que não vai. Tá, essa é a sua, beleza, Rafael? Essa é a próxima. Você responde aí. Olha. Opa! Show de bola, pessoal. Então, a gente tem que lembrar que o SQL, ele é sim é considerado por muitos uma linguagem de programação também, mas ele é mais realmente uma linguagem de consulta, né? Então, ele foi feito para fazer consulta, manipulação e gerenciar bancos de dados relacionais, tá, gente? Então, assim, sempre colocam isso em mente, SQL consulta, que aí fica guardado aí na mente. Show de bola. Vamos lá, mais uma, hein? Como é que ficou o pódio? Ó, ninguém que tá tirando o Pedro. Pedro Mourão, Abreu e Mauro Júnior.
Vamos lá, hein? Próxima pergunta. A linguagem SQL só pode ser utilizada no SQL Server? E aí? Sim, a linguagem SQL é exclusiva para o SQL Server, a linguagem SQL é restrita a bancos de dados antigos, está obsoleta, a linguagem SQL é utilizada apenas no sistema operacional Windows, não, a linguagem SQL é uma linguagem padrão utilizada em diversos SGBDs. Essa perguntinha é boa, viu? Eu gostei. Essa tá fácil. Pode derrubar. Mas se for responder rápido no calor da emoção, acaba errando. Essa aí... Para quem está acostumado a tirar certificação, vocês começam a notar que há um padrão nas perguntas do Luiz e está a calhar sempre no mesmo sítio. Agora é a mesma. Não, pergunta do Wallace. As perguntas... Não, eu estou me referindo às cores. Se você... A resposta dessa, eu vou te ajudar. É da que passou há pouco tempo. É um padrão aí. É que passou há pouco tempo. É uma das 4, Shalom. É uma das 4. Eu sei que é uma das 4. Sim. Então, aí é o padrão. Falei, rapaz. Então, pessoal, não, né? A linguagem SQL, como foi dito anteriormente, ela é uma linguagem que pode ser usada em vários tipos de gerenciadores de bancos de dados. Existem, sim, gerenciadores que têm uma linguagem SQL um pouco exclusiva, né? Vamos dizer assim, que seria algo como sotaques, né? Tem ali o sotaque da Oracle, o jeito de escrever do SQL Server, o jeito de escrever ali do MySQL, mas o SQL, ele é uma linguagem que pode ser utilizado em qualquer SGDB. Boa. Vamos ver, hein? Pedro, ó, ninguém tinha o Pedro. O Pedro tá ali. Beleza. As duas agora é do Ítalo. Beleza, Ítalo? Beleza. Vamos lá, você responde no final. Ó, qual SGBD é conhecido por ser de código aberto e amplamente utilizado, sendo compatível com a linguagem SQL? SQL Server, Oracle, MySQL ou todas as opções? SGBD por código aberto, hein? Palavra-chave aqui, ó. Engraçado que o pessoal tá respondendo mais ou menos no mesmo tempo, né? Dá uma resposta, daqui a pouco 30 de uma vez, assim. Aqui tem um delayzinho, entendeu? Espera um pouquinho, aí quando começa um monte aí, a galera respondendo. Tá acabando, hein, galera? Tem só mais essa e mais duas. Fala aí, Ítalo, comenta aí. Ficou dividido. Vi aí que foi bem dividido aí. Mas, assim, a gente está falando de código aberto, então são coisas que são open source. O SQL Server e o Oracle, eles não são projetos open source, e aí a resposta certa é o MySQL, apesar de ele ter sido comprado pela Oracle, acho que foi 2000 e alguma coisa, 2009, eu acho, 2010, por aí. Ele ainda é um SGBD que ele é de código aberto. Existem as versões, inclusive, gratuitas. Então, a resposta aí, nesse caso aí era o MySQL. O SQL Server e o Oracle, eles não têm os seus códigos abertos, eles não são open source, não são SGBDs open source. Boa. Vamos ver se o Pedro caiu. Ó. Pedro, ó. Galera aí rodou, o Pedro tá lá. O Ícaro subiu muito aí. Ó, tá na briga ali. O Ícaro é fera, o Ícaro eu conheço, o Ícaro é bom aluno. Vamos lá. Pergunta número 8. O que são SGBDs? Sistemas gráficos de backup de dados, software geradores de backup de dados, sistemas gerenciadores de banco de dados ou softwares gráficos de banco de dados. Também tá bem facinho. Nossa, a música até ficou tensa, né? Tá chegando no final, cara. Tá chegando no final. É isso, a maioria das pessoas acertou. SGBD são os sistemas, né, gerenciadores de banco de dados, como a gente já falou. Tem o SQL, a linguagem é SQL,
e tem os SGBDs, que são sistemas gerenciadores de bancos de dados, que eles utilizam a linguagem SQL para fazer manipulação de dados, para fazer as consultas. Então, SGBD, a tradução, se a gente for pegar e tirar as siglas, significa, né, Sistema Gerenciador de Banco de Dados. A maioria acertou, o pessoal tá, assim, acho que a maioria acertou, né? A maioria das questões o pessoal tá acertando. É isso aí. É muito bom, né? A galera Só prestou atenção. E a ideia é essa, a ideia é assim, o prêmio é mais para incentivar, assim, mas a ideia é você absorver o que a gente está falando aqui. Isso é bem legal. Isso aí. Beleza, vamos ver o nosso pódio, ó. Eu falei, ó, se errar aqui é difícil recuperar, hein, galera? É verdade. As duas próximas você responde aí, beleza, Enzo? Pode ser, você comentar a resposta? Fechou. Vamos lá, em duas últimas, galera, para acabar. Qual a diferença entre DML, Data Manipulation Language, e DDL, Data Definition Language, no SQL? Falamos bastante, hein? DML, presta atenção, hein? Define a estrutura do banco de dados, enquanto DDL manipula os dados. DML cria tabelas e relacionamentos, enquanto DDL consulta dados. DML consulta dados, enquanto DDL manipula dados. E DML manipula dados, já o DDL define a estrutura do banco. Então, isso aqui é para o cara que vai ler rápido, acho que vai ficar um pouquinho dividido, vamos ver. Essa também acho, essa tá difícil. Essa até a gente tem que parar e ler. Tem que ler devagarzinho. Tem que ler devagarzinho aí. Se ler devagarzinho, o pessoal mata. É a sopa de letrinha. Nessa aqui o Pedro pode cair, hein? Vamos ver, hein? Você vai ter calma. Isso aí, isso é mais... Se o Pedro tá no grupo do WhatsApp, eu calma, até perguntei aqui. Uhum. Eu não lembro de ter visto o nome dele lá, e pelo visto ele tá... Tá bombando aí. Bastante atenção. Bastante. Fala aí, Enzo. Então, como o próprio nome já diz, né? DML, que manipula, né? E DDL, que, como foi dito anteriormente, as dicas aí da letra do meio, manipulação e definição, né? No caso da manipulação, a gente tem o insert, a gente tem delete, né? E DDL na questão de definição, né? Então, essa realmente, cara, até eu, na hora de ler aqui, eu tive que dar uma paradinha, porque realmente essa daqui pegou. Essa tava difícil. Seria bom se pudesse até atribuir mais pontos para essa, né? Porque essa tava difícil mesmo. Então. Eu acho que tem como também, tinha que olhar lá, mas... tem que ver. Vamos ver, ó. Tá lá, com Pedro, Ícaro e Josué aí, ó. Galera que tá na briga ainda, ó. Se errar, passa. Vamos lá, última pergunta. É correto afirmar que o SQL Server é o melhor banco de dados para todas as soluções? E aí? Sim, o SQL Server é a única opção viável para todas as soluções. Não, o SQL Server é obsoleto e não é mais usado como solução de BD. Sim, o SQL é a opção mais econômica e eficiente para todas as soluções. Não, a escolha do melhor BD depende das necessidades de cada projeto. E aí? Foi nessas perguntas, Wallace, que eu tive que dar uma reduzida aqui nos textos. Que a resposta foi muito grande, pequena, a original lá estava grande. Eu dei uma reduzida, ó, BD, você vê que eu botei BD ali para caber a resposta. Verdade. Beleza, galera? Ó, vai acabar aqui. Lembrem de tirar um printzinho, participar lá do grupo do WhatsApp, dar um alô lá. Vamos tirar um print aqui também. E depois a gente vai precisar do e-mail aí de vocês. Então, é importante. Mas só também não vale se a pessoa já for especialista, né? Porque se a pessoa quiser doar o prêmio aí para algum amiguinho também, fica tranquilo. O foco aqui são pessoas que estão iniciando, pessoas que não trabalham ainda com SQL, que trabalham mais nível júnior. Isso aí, vai lá. Você vai entrar. Essa daí com certeza depende, né? Isso daí é óbvio, né? Que depende. Se depender de mim, a resposta é sim. Né? Mas vamos deixar isso aí quieto, né? Não, mas com certeza pode falar depende, isso. Porque vai depender muito do onde você for trabalhar, né? A empresa, o que ela adota, né? Então, se é uma empresa que adota mais produtos Microsoft, obviamente você vai se deparar com SQL Server, né? Isso é óbvio. Quando você fala de um GCP, de Google, né? A gente fala de BigQuery,
Quando vai para dentro do AWS, aí tem vários, né? Tem a Tina, tem, né, muitos bancos aí, né? Então, com certeza, aí depende. Uhum. Como também pode usar até linguagem de programação, né? Python para fazer ETL. Então, E digo mais ainda, digo mais ainda para completar, galera. Quem escolhe aí, infelizmente, não é você, é o cliente. Exatamente. A melhor solução é aquela que essa empresa usa. Eu sinto muito, você pode chegar lindo, cheiroso, com o que você quiser, se o cliente falar não, é não. Exatamente. Tem que fazer o que ele quer, né? Mas a notícia boa é que o SQL, assim, é uma linguagem que a grande maioria dos comandos é muito padrão. Assim, você vai ter uma variação lá no SQL Server, porque tem um Transaction SQL, lá no Oracle tem um PLSQL, mas ali, se você aprende ali o conceito mesmo, se você aprende ali, a maioria dos comandos são padrão antes, você vai conseguir pelo menos fazer o básico ali em todos, e aí um comando ou outro, o Alice até já tinha falado mais no começo, é fazer meio que aquele de par ali. Ah, isso aqui não funcionou nesse. Então, como é que é esse comando equivalente aqui nesse SGBD? Então, a boa notícia é essa. Exatamente. Beleza, galera? Então vamos lá o resultado. Prepara aí, ó, para tirar um printzinho, beleza? Do pódio. Aí manda lá no nosso grupo. Vamos lá, hein? Quem ficou em terceiro? Josué. Primeiro Felizardo aí. Depois Ícaro Martins. Será que é o Pedro? Pedro Mourão. Tá lá, ó. É. Então, aí, ó. Beleza? Se puder tirar print aí, deixa eu tentar tirar um aqui também. Beleza? Então, entrem lá no grupo do WhatsApp. Se não tiver, avisa aí no chat. A gente vai precisar do e-mail de vocês para poder mandar o voucher aqui. E quem ou por algum motivo não conseguiu participar, ou se por algum motivo não ficou entre os três, fica tranquilo, as próximas quartas aí a gente vai ter aí também algumas coisinhas também. E o importante aqui é, como a gente já falou, é você aprender, né? Então, mais do que o prêmio, é você aprender, você conseguir iniciar nesse mundo aí do SQL. Isso aí. Parabéns. Beleza? Então, parabéns, galera. Vou parar de compartilhar aqui. Valeu, galera. Obrigado a todo mundo. É isso, galera. Próxima quarta tem mais. Queria deixar aqui mais uma vez o meu agradecimento a todos os amigos aqui que ajudaram esse projeto aqui a acontecer. Tivemos quase 100 pessoas aqui presentes, temos ainda 59. E o meu muito obrigado a todos e todas. E vamos interagir lá no grupo, tirar as dúvidas e fazer networking, galera. Que o grande objetivo é esse também. Show de bola. Valeu, galera. Prazer. Valeu, galera. Valeu, E até a próxima quarta. Até a próxima. Até a próxima. Valeu.